a filha do conde sequestrou o grão-duque de quem está secretamente apaixonada há 7 anos. Agora ele está amarrado à cama dela, com retratos do duque cobrindo todas as paredes. São provas de sua obsessão, mas o duque pede gentilmente que ela continue, como se esse sequestro fosse o encontro que ele esperou o tempo todo. Quando Alice acorda no meio da noite, sua mente está completamente em branco, ela tateia às cegas ao seu lado, só para tocar algo firme. No momento em que olha para baixo, ela salta de choque. Um homem incrivelmente bonito, seminu, está deitado sob ela, suas mãos estão amarradas e ele ainda dorme profundamente. Ela o reconhece instantaneamente. O supremo e nobre grão-duque de Norson, ele está realmente amarrado. Esse grão-duque, impossivelmente fora de alcance à sua própria cama. O rosto de Alicia queima de vergonha, mas ela não consegue evitar de roubar olhadas para seu peito esculpido. Justo quando está completamente perdida, o grão-duque de repente abre os olhos. No instante em que seus olhares se encontram, Alicia quase desmaia. Ela sequestrou o homem por quem está apaixonada há 7 anos. Memórias inundam sua mente como uma onda. Foi no baile, quando ela tinha 14 anos, sob os candelabros de cristal. O grão-duque de Norson, com 18 anos, desceu a escadaria. Ele brilhava como um diamante, capturando instantaneamente o coração da jovem. A partir daquele dia, Alicia começou uma paixão secreta de 7 anos. Ela sempre se sentava sob uma grande árvore, pintando cuidadosamente a figura nobre do grão-duque. Felizmente, ela é talentosa em pintura, permitindo que ela capture cada aspecto dele. Dessa forma, ela guarda esse segredo com cuidado, apenas a família e amigos próximos sabem. Ela segura seu retrato recém-finalizado, como um tesouro precioso. Seu quarto é seu próprio paraíso pessoal. Cada canto exibe inúmeros retratos do grão-duque de Norson, até seu travesseiro tem o rosto bonito dele, meticulosamente pintado. Ela abraça animadamente o travesseiro do grão-duque, sentindo a felicidade transbordar em seu coração. Ela suspira contente. Esse lugar, cheio do grão-duque, é seu mundo perfeito. Ela preferiria nunca se casar e viver aqui para sempre, assim como Rosalind, sua amiga que está em sua casa, aparece de repente. Ela se preocupa com o desejo de Alicia de não se casar, temendo que ela morra sozinha, mas Alicia firmemente acredita que perseguir o grão-duque é a coisa mais feliz do mundo. Além disso, ela não está sozinha. Pelo menos tem seu irmão Aiden. No entanto, os dois lembram ao mesmo tempo da expressão de total desgosto de Aiden. Rosalind não diz mais nada e lhe entrega uma bolsa de ombro para guardar. Ela avisa solenemente que contém algo perigoso e não deve ser aberta. Rosalind então sai apressada do quarto. Alicia segura a bolsa, mas sua mente se recusa a se acalmar. Quanto mais lhe dizem para não abrir, mais forte cresce sua curiosidade. Ela não consegue nem se concentrar no álbum de fotos do grão-duque. Finalmente, a intensa curiosidade supera sua promessa, e ela pega a bolsa. Ela se consola, dizendo que só um olhar não vai machucar. Mas no momento em que a bolsa se abre, uma força enorme explode. Suas pinturas queridas são lançadas pelo ar, espalhando-se por toda parte. No final, ela só consegue limpar a bagunça envergonhada. Enquanto limpa, descobre um orbe azul escuro. Ela pega o orbe para examiná-lo, mas em seu reflexo, sua consciência gradualmente se desfoca. Ela se força a ficar alerta, querendo rapidamente colocar esse item perigoso de volta. Inesperadamente ela tropeça e o orbe escapa de suas mãos. Ele se despedaça, lágrimas de pânico surgem, sua consciência espirala descontroladamente. Quando acorda novamente, é para aquela cena de parar o coração no início. Ela se enche de arrependimento, sabendo que tudo isso é culpa sua por ser curiosa. Nesse momento, o homem na cama fala de repente. O grão-duque de Norson realmente sorri e espera que ela continue o que estava fazendo. Alicia fica completamente chocada, sem entender o que ele quer dizer. Ela só sabe que, assim que os investigadores reais chegarem, ela estará completamente arruinada. Ela se atrapalha freneticamente para desatar os nós, pedindo desculpas repetidamente ao ver as marcas vermelhas que as amarras deixaram em seus pulsos. Ou ela se emociona de angústia, mas o grão-duque de Norson a puxa para seus braços para confortá-la. Ele sussurra que não se importa, ele até gosta de ser tratado assim. Alicia está completamente confusa.
se perguntando se machucou a cabeça dele. Ela pergunta cautelosamente, e ele responde a todas fluentemente. Então ele se inclina lentamente pegando sua mão, ele planta um beijo suave em sua palma, as bochechas de Alicia ficam vermelhas. Essa é uma cena que ela só se atreve a sonhar. Ela de repente percebe os retratos espalhados pelo quarto, expôs completamente seu segredo de 7 anos, sob seu olhar insondável. Alicia se força a manter a calma, procurando qualquer saída, mas os retratos por toda parte são como provas incriminatórias. Ela não sabe como deve parecer patética aos olhos do Grão-Duque sua recente gentileza. Talvez seja apenas um ato para acalmar seu sequestrador e ganhar tempo. Ela precisa explicar tudo, não quer que ele pense que é uma má pessoa. Alicia treme enquanto explica que tudo foi um acidente. Ela menciona o estranho orbe que se quebrou, e como perdeu a consciência depois. Ela se lembra de como sua paixão por ele fez com que nunca se envolvesse com outro homem. Suas fantasias juvenis se despedaçaram à medida que crescia, reconhecendo que estavam em mundos diferentes. Aquele orbe olhou para seus desejos mais profundos e ocultos. Ela implora para que ele acredite nela, mas recebe apenas seu olhar silencioso. O Grão-Duque de Norson narra calmamente sua estranha história, fazendo-a pensar que o mal-entendido foi esclarecido. Mas então ele ri e pergunta como ela pode provar que isso não é uma mentira. O coração de Alicia afunda. Ela imagina um futuro sendo jogada na prisão. Embora tenha dito que não se casaria, ainda anseia por uma vida comum e feliz. Ela gagueja sua defesa, que a verdade é que ela gosta tanto dele, que encheu seu quarto com pinturas. Lágrimas caem enquanto ela deseja desesperadamente poder voltar antes de abrir aquele saco. Vendo isso, o Grão-Duque de Norson pausa ligeiramente. Ele estende a mão para enxugar suas lágrimas e a puxa para seus braços. Confortando-a suavemente, Alicia se afoga nessa ternura inesperada. Ainda repetindo teimosamente que não quis fazer isso, ela percebe a diversão em seus olhos. E o acusa incrédula de achar isso engraçado. Mas o Grão-Duque se cobre deliberadamente, dizendo que só tem medo de ser sequestrado por ela. Alicia grita por dentro, sua péssima personalidade não combina em nada com sua aparência linda. Então ele de repente a lembra que seus cavaleiros estão prestes a chegar. Ela enfrentará a prisão. Alicia agarra freneticamente os cabelos. Ele rapidamente a impede de arrancá-los e diz que há uma maneira de salvá-la. Ele se agacha diante dela, segura suas mãos e propõe uma solução impensável. Ele quer que ela se torne sua amante? As lágrimas de Alicia congelam, sua mente fica em branco. Ele a olha com um sorriso, pedindo que ela concorde, mas, neste momento, ela está bem consciente de que serem amantes seria apenas um breve caso, sem futuro. Com todo o seu imenso poder, o casamento se tornaria uma moeda de troca política. Se ela concordar, está destinada a enfrentar uma separação forçada após uma breve felicidade, mas não pode recusar isso. É a única maneira de escapar de sua situação, mesmo que sua amiga possa provar que o orbe existiu. O testemunho significa muito pouco diante dos poderosos. Ela finalmente toma uma decisão e concorda para ser sua amante, mas precisam estabelecer um contrato, um relacionamento contratual. Isso pode preservar sua reputação e estabelecer limites. O Grão-Duque de Norson demonstra decepção, perguntando se ela não quer um relacionamento real. Alicia se sente impotente. Com um começo tão absurdo, como podem ser sérios? Ela sugere timidamente um prazo de 6 meses, mas o rosto dele imediatamente escurece. Ela rapidamente muda para um prazo mais curto, mas a expressão dele piora ainda mais. Ele se vira com raiva, deixando-a sem saber o que fazer. Após um momento, ele finalmente se vira de volta e pega sua mão. Ele declara de forma decisiva que o prazo será de 1 ano. Alicia ainda sente que 1 ano é muito tempo. Ela se opõe suavemente, mas o Grão-Duque de Nelson insiste que menos de 1 ano é muito curto. Olhando para suas mãos entrelaçadas, ela finalmente acena com a cabeça e aceita o contrato. Ele imediatamente pede que ela jure um voto. Sua expressão é mais séria do que ela já viu. Embora surpresa, Alicia levanta a mão nervosamente e começa a jurar. Eu, Alicia Blake, juro. O Grão-Duque de Norson segue imediatamente sua voz profunda e especialmente clara na noite. Ela involuntariamente se torna séria e recita o voto completo. Ele acaricia suavemente sua cabeça,
elogiando-a com uma linguagem formal por ter se saído bem. Alicia fica confusa sobre por que ele de repente usa uma linguagem formal. Ele se inclina graciosamente, explicando que esse é o respeito que amantes devem ter. Ele a observa com carinho, chamando-a de minha adorável Alicia. Essas palavras a fazem corar instantaneamente e seu coração acelerar. Ela não consegue evitar e acena com a mão na frente dele, se perguntando se ele inalou algum gás estranho. Talvez ela devesse tirá-lo dessa sala embaraçosa, cheia de retratos, o mais rápido possível. Ela sugere timidamente que já está tarde, insinuando que ele deve ir para casa descansar primeiro, mas ele a puxa para seus braços, rindo baixo enquanto pergunta se ela quer continuar o que deixaram inacabado. Alicia fica completamente perplexa, não consegue se lembrar do que poderia ser um assunto inacabado. Ele insinua que sua camisa estava rasgada, esperando pela reação dela, mas ela finge que não entende. Pergunta onde ele tirou as roupas, embora por dentro esteja em pânico. Ele ri e aponta para o tecido rasgado no chão, corrigindo-a: não foi removido, foi rasgado. Alicia grita e se agacha, segurando a cabeça. Ela não consegue aceitar que fez algo tão escandaloso. Ele rapidamente a impede de machucar seu lindo cabelo, suavemente a tranquilizando que mesmo careca ela seria adorável. Ela responde timidamente, pensando que ele ainda seria bonito mesmo careca. Ele segura a mão dela e murmura que rasgá-la e depois removê-la foi bem agradável. Ela agradece, atordoada, embora sua mente esteja cheia de confusão. Por que esse duque, conhecido por ser frio como gelo, seria tão gentil? Em sua memória, ele nunca sorriu facilmente, muito menos disse palavras tão doces. Tudo isso poderia ser por causa da magia daquela esfera. Ela finalmente reúne coragem para fazer a pergunta que a atormenta: o que ele realmente pensou quando viu seu quarto pela primeira vez. Sua expressão pensativa a deixa ainda mais ansiosa. Quem diria que ele sorriria? E diria que ela gosta tanto dele. Depois de dizer isso, ele se senta no chão e ri de coração, deixando-a completamente sem palavras. Ele não deveria achar isso estranho. Sua reação é tão estranha. Corando, ela pergunta como deveriam definir os limites do contato físico. Ele pergunta de volta que nível ela quer alcançar, deixando-a ainda mais envergonhada. Finalmente, ela sugere timidamente que parar em abraços seria bom. Ao vê-lo franzir a testa, ela rapidamente muda para apenas segurar as mãos. Ele pega a mão dela e diz seriamente que até um relacionamento contratual deve ser levado a sério. Abraços são básicos, e depois de beijar, seu dedo toca suavemente os lábios dela, deixando a frase inacabada. Ela menciona nervosamente seu futuro noivado, tentando criar distância. Ela sabe muito bem sobre casamentos políticos entre nobres, mas ele a segura ainda mais forte, aproximando seu rosto extremamente perto. Então ele pergunta diretamente se pode beijá-la. Ela instantaneamente se sente tonta. Antes que possa reagir, ele continua: depois de beijar, vamos nos casar? Seus lábios cobrem os dela, assim, suave, mas firme. Sua mente fica completamente em branco, só conseguindo sentir seu hálito quente. Ele a morde suavemente o lábio enquanto acaricia seu cabelo. Cada movimento a faz tremer. Justo quando ela está prestes a perder o fôlego, ela bate freneticamente nas costas dele, sinalizando para ele soltar. Após se separarem, ele ri e a lembra que ela pode respirar, enquanto a beija, deixando-a ainda mais envergonhada. Então ele coloca um beijo suave em sua testa. Como uma pena tocando seu coração, ele olha para os retratos dele que enchem o quarto, perguntando suavemente quando ela começou a gostar dele. Alicia gagueja, não se atrevendo a revelar que essa paixão de 7 anos em seu coração o vê como uma estrela inatingível. Se ela se agarrar obsessivamente, seria uma profanação dessa beleza. Então ele beija gentilmente o dorso da mão dela, esperando que ela consiga relaxar um pouco. Então ele realmente sugere que eles vão informar aos pais dela sobre o relacionamento oficial, antes que ela consiga organizar esse caos. Vozes barulhentas de repente vêm do lado de fora da janela. Ela puxa a cortina alarmada. Ele vê tochas tremulando abaixo, iluminando o brasão da família Norson. Ele afirma calmamente que seus cavaleiros o encontraram. Alicia se vira ansiosamente. Com suas roupas bagunçadas, como ele pode encontrar alguém? Ela deve imediatamente arranjar algo apresentável para ele vestir. Ela diz para ele esperar obedientemente.
e corre para fora do quarto. Ele se senta na beira da cama com um sorriso. Observando-a ir, ela acha isso adorável. Ela procura freneticamente pelo guarda-roupa. Finalmente encontrando uma das camisas brancas do pai dela, ao voltar, ouve os servos murmurando, discutindo rumores de sequestro. Ela volta sorrateiramente para seu quarto, com o coração disparado de medo. Enquanto ele ainda está bebendo água tranquilamente, ela lhe entrega a camisa e, após vesti-la, ele a agradece com um sorriso, dizendo que ficou perfeita. Ela sorri amargamente por dentro, afinal, é ela a culpada que rasgou suas roupas. Nesse momento, batidas urgentes soam na porta, acompanhadas das chamadas ansiosas do mordomo. Ela se diz que deve anunciar orgulhosamente o relacionamento deles. Mas, pensando melhor, um homem e uma mulher não casados sozinhos à noite. Se a notícia se espalhar, sua reputação será destruída. O plano original de se casar após um ano provavelmente será arruinado. Talvez ela devesse se planejar e ganhar a vida escrevendo e pintando. A pressão do lado de fora da porta aumenta. Ele já está ao seu lado, perguntando se ela está pronta. Ele sussurra que ela logo se acostumará com isso. Tanto fisicamente quanto mentalmente, essas palavras dão a ela uma sensação inexplicável de estar caindo em uma armadilha. Ele a beija suavemente na bochecha, expressando arrependimento pelo fim de sua vida comum. Então ele aperta sua mão com força, dando a ela a coragem final. Ela respira fundo e arranca a porta aberta. O mordomo, angustiado, a acusa de cometer um crime terrível. Ela se força a manter a calma e explica que foi apenas um encontro, mas o mordomo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, insiste que ela deve estar louca para falar tal bobagem. Ou ela não tem escolha a não ser declarar solenemente novamente que eles são de fato amantes. Só quando o grão-duque acena com a cabeça em confirmação, é que o mordomo relutantemente acredita. No entanto, o mordomo imediatamente menciona o casamento que já foi arranjado. A outra parte já expressou grande satisfação. Assim que ele termina de falar, um barulho alto ecoa. Eles se viram para olhar e a maçaneta da porta do quarto foi arrancada pelo duque. Ele sorri e comenta casualmente que a maçaneta era de má qualidade. A força para esmagar metal sem esforço envia calafrios pela espinha de Alicia. Ele está secretamente aliviado. Ela só precisa aguentar um ano e acidentalmente solta isso. O rosto dele escurece instantaneamente e ele pergunta perigosamente sobre o que ela está falando. Ela rapidamente o lembra do acordo de um ano, sua voz tremendo, incontrolavelmente, mas ele mostra um sorriso significativo dizendo que não se lembra. Alicia fica atônita, olhando para ele com olhos suplicantes, para implorar que ele mantenha o acordo. Alicia pega a mão dele e usa sua expressão mais fofa, usada com a família, mas Sebastian de repente cobre o rosto e ri, seus ombros tremendo. O coração de Alicia fica suspenso, sem entender por que ele está rindo. Ela solta a mão, pensando como maduro e estável. Grão-duque pode perder a compostura assim. Ele aperta a mão dela e pergunta de volta, qual é o papel dela em sua vida? Ela responde timidamente, amante, sua voz mal acima de um sussurro. Ouvindo isso, ele mostra um sorriso satisfeito dizendo, então vamos agir como amantes por enquanto. Essa frase por enquanto faz seu coração apertar. Ele ainda precisa avaliar seu desempenho. Ela rapidamente o agradece, apenas para vê-lo rir incontrolavelmente novamente. O mordomo ao lado parece completamente confuso. Sem conseguir entender a cena, Alicia decide lidar primeiro com a confusão do lado de fora. Então ela o puxa em direção à saída, descendo as escadas quando ele de repente a puxa para seus braços. Ele tem algo a lhe dizer. Seu hálito quente passa perto de sua orelha. Você é mais do que apenas uma amante para mim. Essas palavras fazem seu coração afundar. Ele ainda a vê como uma sequestradora. Afinal, ela se força a manter o foco e continua puxando o Thier em direção ao barulhento hall de entrada. Do lado de fora da porta, seus pais e irmão estão ansiosamente esperando. Sua mãe reconhece o homem ao seu lado num relance, tão chocada que não consegue falar. Justo quando está prestes a explicar, cavaleiros furiosos interrompem, acusando-a de sequestrar um membro da realeza. Cometendo alta traição, ela se vira freneticamente para Sebastian em busca de ajuda. Sua voz está cheia de lágrimas, ele concorda gentilmente, e no segundo seguinte, realmente a ergue em seus braços.
Ele sorri e pergunta: nesta situação, quem acreditaria que ele foi sequestrado? Mas ela parece mais uma refém sendo levada, seu coração dispara tão rápido que pode explodir. Os cavaleiros estão atordoados, sem palavras, incapazes de compreender a cena diante deles. Alguém suspeita que ela usou magia negra proibida para enfeitiçar o Grão-Duque. Essa acusação faz seu sangue gelar. Isso é um crime capital, que implicaria toda a sua família. Ela se defende apressadamente, dizendo que não consegue nem usar a magia mais simples. Os guardas da casa rapidamente corroboram. A jovem nunca teve motivação acadêmica desde a infância. E tem pouca força. Um cavaleiro ainda teimosamente saca sua espada. Jurando defender a honra do Grão-Duque, Sebastian finalmente fala. Sua voz fria como uma lâmina. Ele anuncia solenemente que Alicia Blake é sua amante. Essas palavras explodem como um trovão entre a multidão. Seu pai pergunta, incrédulo, e recebe uma resposta ainda mais resoluta do Duque. Mas aquele cavaleiro ainda mantém sua espada apontada para eles, convencido de que o Grão-Duque não está em seu juízo perfeito. O olhar de Sebastian instantaneamente se congela, perguntando se o homem tem um desejo de morte. Ele repreende severamente a falta de respeito do cavaleiro e ordena que ele se afaste imediatamente. O som da lâmina atingindo o chão é especialmente perturbador no silêncio. Sussurros percorrem a multidão, mencionando o nome da princesa Isabela, aquela herdeira do Reino do Sul, que havia proposto uma aliança matrimonial ao Grão-Duque. Só agora Alicia percebe que tipo de redemoinho político ela foi arrastada para isso, deveria estar grata por escapar da prisão, mas seu coração se sente amargo. Sebastian percebe sua distração e pergunta suavemente no que ela está pensando. Corando, ela pede que conversem quando estiverem sozinhos. Esse lugar é realmente inadequado, mas ele diz que não consegue esperar para levá-la de volta ao quarto, e que ela lhe diga em particular. Essa última afirmação deixa Alicia completamente atordoada, mas sua mente em branco. O sorriso gentil de Sebastian deixa todos os cavaleiros de boca aberta. No entanto, quando ele se vira para os cavaleiros, aquele sorriso instantaneamente se torna frio e aterrorizante. Ele os repreende severamente pela ousadia de invadir a residência do conde. Quando se vira de volta, ele mostra a Alicia um sorriso angelical novamente. Esse contraste dramático a hipnotiza, fazendo seu coração disparar. Justo quando ela está prestes a levá-lo para conhecer sua família, ela de repente sente um frio. Percebendo que está puxando seu manto mais apertado, ele imediatamente abraça. Alicia também se perde em seu abraço quente. O gesto íntimo repentino choca sua família tremendamente, o rosto de Alicia fica vermelho, e ela rapidamente se desvencilha de seus braços. O Conde Blake os convida timidamente para entrar e conversar em detalhes. Na aconchegante sala, Sebastian ainda a segura firme, sem soltar. O conde aponta hesitante que essa posição não é muito apropriada, mas ele sorri e diz que não quer ficar longe dela, nem por um momento. Alicia finalmente percebe que algo está errado e se afasta rapidamente, mas Sebastian a mantém firmemente presa em seus braços. Alicia está confusa, não entende por que ele precisa agir de forma tão convincente. Ela se muda silenciosamente para sentar ao lado dele, mantendo deliberadamente distância. O conde fala novamente, mas hesitante, seu olhar cai na camisa que Sebastian está usando. Ele expressa, com angústia, que era sua camisa mais querida. Sebastian se desculpa graciosamente, prometendo devolvê-la e compensar com 100 camisas novas. Mas Alicia apenas observa, encantada, seu perfil perfeito. Até sua postura ao beber chá é de uma elegância de tirar o fôlego. O conde finalmente faz a pergunta crucial: esse relacionamento é sério? Ele jura solenemente sua sinceridade, seu olhar firme e inquestionável. Nesse momento, Aiden sai do transe e pergunta ousadamente o que ele gosta sobre sua irmã. Alicia lança um olhar irritado para seu irmão, envergonhada, pensando que ele está causando problemas de propósito, mas Sebastian realmente reflete sobre a pergunta, enumerando as qualidades adoráveis dela uma a uma, desde os olhos redondos até como ela fica tímida, descrevendo tudo em detalhes meticulosos. Aiden está tão indignado que cospe seu chá, mas sua mãe o interrompe. Justo antes que ele possa expressar sua reclamação, ele não tem escolha a não ser mudar suas palavras relutantemente. Para elogiar sua irmã como realmente adorável,
Esse elogio insincero faz Alicia fazer uma careta. Com desgosto, ao se despedir, Sebastian a informa gentilmente que enviará cartas e presentes amanhã, nunca tendo estado em um relacionamento. Ela só agora aprende que isso é etiqueta básica. Ele coloca um beijo de boa noite em sua bochecha. Desejando-lhe doces sonhos, de volta ao seu quarto, ela abraça seu travesseiro e rola animadamente na cama. Embora sinta vagamente que algo está errado, mas logo é dominada pela felicidade. Enquanto isso, o cavaleiro que a ofendeu está recebendo uma severa punição. Seus companheiros acham que sua língua solta trouxe isso sobre si mesmo. Sebastian toma um gole de vinho tinto feliz, selecionando as flores que enviará a ela amanhã. Um sorriso significativo surge em seus lábios. Já planejando seu próximo movimento, o mordomo escreve respeitosamente para relatar ao antigo duque e duquesa que o comportamento do jovem mestre tem sido incomum ultimamente. Sebastian pondera que presente seria digno de sua Alicia. Finalmente decide que um anel encomendado especialmente expressa melhor seus sentimentos, junto com um vestido, saltos altos e um broche requintado. Carregando montanhas de caixas de presente, o mordomo não pode deixar de lembrá-lo do mau presságio. De que dar sapatos a um amante significa que eles vão embora, Sebastian se vira para olhá-lo. Seu olhar certo e confiante, sua Alicia nunca o deixaria. Por causa de tais bobagens, seus lábios se curvam em um sorriso confiante. Afinal, ela é absolutamente louca por ele. O mordomo não tem escolha a não ser obedecer e sair. Ainda assim, ele fica surpreso com a rara expressão de agradecimento do mestre. Depois que o mordomo sai, Sebastian tira uma chave preciosa, abrindo uma gaveta funda em sua mesa. Dentro está um romance. O nome do autor é Coelho da Luz da Lua, o mesmo pseudônimo que assombra seus pensamentos. Ele folheia gentilmente as páginas, imaginando lê-lo em voz alta para Alicia. Só de imaginar a expressão totalmente mortificada dela, o faz sentir-se satisfeito e ansioso. A memória retorna àquela tarde em que o chá da nobre senhora estava muito animado. Elas discutiam entusiasmadas sobre a nova obra da Lua de Coelho. Como se tivessem encontrado um tesouro, uma jovem deixou o livro cair acidentalmente. Ele o pegou sob os olhares horrorizados de todos e começou a ler em voz alta as passagens explícitas do livro. Ele sorriu e questionou as damas sobre do que exatamente se tratava aquele livro. Em casa, ele continuava pensando na versão idealizada de si mesmo. No livro, até os cavaleiros que mais o reverenciavam tinham receio dele. Ainda assim, essa autora chamada Lua de Coelho era tão ousada que ele decidiu encontrá-la e resolver a situação com ela no próximo banquete. Ele observou cuidadosamente cada dama nobre pela caligrafia e estilo de escrita. A autora deve vir de uma família nobre, então uma figura familiar se aproximou para cumprimentá-lo. Após conversar, ela rapidamente se afastou. Aquele jeito tímido o intrigou inexplicavelmente. Embora não conseguisse lembrar onde a tinha visto, não encontrou nada no banquete. Finalmente, decidiu procurar pela cidade, seguindo pistas. Encontrou uma livraria simples. A loja estreita também funcionava como gráfica. O ar estava impregnado com o cheiro de tinta. Ele fingiu olhar os livros. Na verdade, esperava pela aparição daquela coelhinha. Uma voz feminina clara veio de trás dele, pedindo licença. Então ela olhou para trás com um sorriso. Seu sorriso radiante o fez perder o foco por um momento. Então ele escutou a conversa dela com o livreiro. Finalmente, confirmando sua suspeita, ela era a Lua de Coelho. Ele a seguiu discretamente enquanto ela vagava pelas ruas. Pela aparência e jeito dela, confirmou sua identidade como uma dama nobre. Observando-a andar sozinha, sentiu-se preocupado e a achou adorável. Um charme de coelho em uma barraca de vendedor despertou sua memória. Ele se lembrou da identidade dela. A filha do conde, que sempre o cumprimentava timidamente, Alicia Blake. Ele segurou o charme de coelho na mão. Seus lábios se curvaram em um sorriso determinado. Sebastian olhou para o charme de coelho em sua mão, e depois para Alicia brincando à distância. Seu jeito brincalhão era como o de um coelhinho animado. Ele apertou o charme e riu suavemente. O pseudônimo era perfeitamente adequado. No banquete, depois disso, seu olhar seguia constantemente aquela figura petite. Ao vê-la quase cair, seu coração apertou. Ele inicialmente pensou que os sapatos dela não serviam, mas descobriu que ela não conseguia ficar em pé. Nem mesmo com sapatos baixos, os outros notaram sua distração.
Então ele levantou seu copo para disfarçar sua turbulência interna. A marquesa Winterworth veio fazer um pequeno bate-papo. Ele respondeu educadamente, mas distraído, de repente avistando Alicia, arrumando comida, ele ficou confuso. Será que a família Blake realmente estava a deixando passar fome? Esse pensamento o deixou inquieto. Observando-a sair silenciosamente de seu assento, ele ignorou a etiqueta e imediatamente a seguiu, sentindo uma felicidade inexplicável. Ela caminha rapidamente pelo jardim, indo direto em direção à floresta sombria. Ele a segue com a mão na espada, preocupado com a segurança dela, e secretamente encantado com essa solidão, mas a vê agachada na floresta, alimentando coelhos selvagens. Um coelho salta em cima dela, seu sorriso é tão puro que faz seu coração acelerar. Nesse momento, os passos de guardas patrulhando se aproximam de repente, ou ele rapidamente a puxa para seus braços para escondê-la, esperando a patrulha passar e olha para baixo para falar com ela. Ela treme em seus braços, chamando-o de Duque Grande, lágrimas brilhando em seus olhos, aquela adoração não disfarçada. Faz ondas em seu coração, ele não consegue evitar de limpar as lágrimas nos cantos dos olhos dela, então percebe de repente que seu comportamento é impróprio. Ela tem apenas 16 anos. Ele não pode se permitir afundar nesses sentimentos. Quando a leva de volta ao banquete, ela timidamente pergunta se ele se lembra dela. Ele responde gentilmente, elogiando sua fofura. Após agradecê-lo, ela sai correndo com o rosto ruborizado. Ele decide observá-la em silêncio, esperando que ela cresça. No inverno, ele a observou construir bonecos de neve. Na primavera, ele a viu aproveitar passeios. Até que uma noite ele não conseguiu mais conter seu desejo. Perguntou ao mordomo se a família dela estava organizando um banquete. No fim, ele suprimiu o impulso e sentou-se sozinho no pátio para aliviar sua saudade. Quem diria que ela apareceria de repente descalça e de camisola? Seus olhos vazios, como os de uma boneca, ele rapidamente colocou seu casaco sobre ela. Ele percebeu que isso era claramente manipulação de magia negra, quando ela se jogou em seus braços. Ele se forçou a manter a calma, apesar do desejo avassalador. A coisa mais importante agora era quebrar o feitiço sobre ela. Sebastian segurou o rosto dela e a examinou cuidadosamente, determinando que era magia negra, uma tentação sombria que amplifica a malícia interior da vítima. A única pessoa que usaria um método tão desprezível seria o príncipe herdeiro Damian. Aquele covarde nunca teve coragem de enfrentá-lo diretamente, apenas usou táticas tão traiçoeiras. Mas ele ousou usar a Alicia. Ele faria ele pagar caro. Nesse momento, Alicia se jogou em seus braços confessando seu afeto. Então, soluçou que não queria se casar, e seu coração doeu levemente. Pensando que ela estava realmente na idade de se casar, ela chorou que o amaria para sempre. Isso deixou sem saber se ria ou chorava. Ele a acalmou gentilmente, dizendo que ela o amaria para sempre. Sim. Mas ela respondeu com raiva que não poderia viver sozinha para sempre. Essa contradição o fez perceber de repente que ela não estava afetada pela magia negra. Na verdade, seu coração era tão puro que não tinha nem um traço de malícia para explorar. Ela fez bico e bateu no peito dele, reclamando que ele era popular demais. Ele sugeriu indulgentemente: por que não amarrá-lo para que só ela pudesse vê-lo? Quem diria que ela realmente puxaria uma corda e amarraria suas mãos seriamente? Ele a deixou guiá-lo para a frente, sorrindo, e perguntou como a coelhinha o sequestraria. Ela negou ser uma coelhinha, mas não conseguiu esconder seus passos pulando. Ele perguntou por que ela não tinha coelhos se gostava deles. Ela disse que os coelhos deveriam ser livres. Logo chegaram a uma carruagem à beira da estrada. Ele descobriu que os guardas que deveriam estar de serviço estavam dormindo profundamente. Descobriu que ela os havia alimentado com balas soníferas. O cocheiro ficou completamente chocado ao ver o grão-duque, mas ela anunciou animadamente que estava levando-o para casa. Ele ordenou severamente que os cavaleiros que os perseguiam se afastassem, ameaçando-os para não seguirem enquanto a carruagem acelerava. Ela anunciou alegremente que o grão-duque agora era dela. Ao chegarem em casa, ele a seguiu para seu quarto. Ele ficou imediatamente atordoado com retratos dele preenchendo todo o quarto. Quando viu o travesseiro em tamanho real na cama, suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas.
Emoções à flor da pele romperam a razão, e ele rompeu as cordas violentamente. Então a levantou e a colocou na cama abraçando-a suavemente. Ele beijou o topo da cabeça dela e murmurou um aviso. Se isso continuasse, ele não sabia o que poderia fazer. Mas ela ingenuamente o amarrou novamente, dizendo com um sorriso que assim, ele não poderia fazer nada impróprio. Ela o olhou fascinada, dizendo que queria pintar como ele estava agora. Então, realmente imitou uma cena de seu romance e rasgou sua camisa. Ele virou o rosto timidamente, mas a deixou tocar curiosamente seus músculos. Ela se inclinou perto para contar seus cílios, finalmente deitando-se em cima dele. Ela perguntou inocentemente se podia beijá-lo, ouvindo seu pedido ingênuo. O coração de Sebastian dispara antes que ele consiga responder. Ela colide desajeitadamente com os lábios dele, fazendo-o ver estrelas de dor. Lutando contra a tontura, ele diz a ela que os beijos devem ser suaves. Não tão imprudente, ela pisca confusa, como um animalzinho perdido. Sob sua orientação gentil, ela ajusta a respiração e se inclina novamente com cuidado. Este beijo é leve como uma pena, mas provoca ondas infinitas em seu coração. Um momento depois, ela se afasta lentamente e cobre o rosto com as duas mãos, as orelhas queimando em um vermelho intenso. Ao ver a expressão tímida dela, ele não consegue evitar perguntar se ela se casaria com ele. Essa pergunta joga Alicia em um pânico instantâneo, e ela se apressa em buscar desculpas. Ele imediatamente se arrepende de sua impulsividade. Ele guardou esse sonho em silêncio por 5 anos. Ele quer um casamento de verdade, não ser visto como um capricho passageiro. Ela argumenta suavemente que seu pai nunca aprovaria um casamento entre classes sociais tão diferentes. Ele afirma firmemente que não se importa com o julgamento da sociedade, apenas com os sentimentos dela. Ele pergunta suavemente: você seria feliz se casasse com outra pessoa? Essas palavras destroem suas defesas, e lágrimas caem em seu rosto. Ela solta a palavra idiota entre lágrimas. Seus punhos caem em seu peito. Ele ri e diz que parece uma massagem. Não dói nada. Frustrada, ela bate os pés como um coelho bravo, dizendo que o odeia, mas ele a olha ternamente e diz palavra por palavra que a ama sim. Quando ela finalmente percebe que isso é uma declaração, suas lágrimas fluem ainda mais. A súbita onda emocional faz sua visão escurecer, e ela balança instavelmente com as mãos ainda amarradas. Ele não consegue segurá-la e só pode chamar seu nome ansiosamente. Felizmente, ela cai para frente em seus braços, enquanto a influência da magia negra desaparece. Quando ela acorda, vê suas roupas bagunçadas. Alicia recua alarmada. Ele não consegue evitar provocá-la, perguntando por que ela não continua o que estavam fazendo. Na viagem de volta de carruagem, ele sabe que o contrato entre eles é apenas uma bela desculpa, agora que ele a segurou em seus braços. Ele nunca a deixará ir. Enquanto isso, a noite na carruagem treme, com seu sorriso gentil. Neste momento, Alice abraça seu travesseiro, revivendo aquele beijo inocente. Ela planta um beijo suave no travesseiro e adormece com um sorriso doce. Na manhã seguinte, sua criada Lilian pergunta com preocupação se ela está se sentindo mal. Ela de repente se lembra dos elogios insinceros do irmão de ontem, e não consegue evitar se sentir enjoada. Lilian imediatamente se tensa, e com cuidado, ou pergunta sobre seu relacionamento com o Grão-Duque. Quando questiona se tiveram algum contato íntimo, Alice a nega inocentemente, mas Lilian precisa explicar de forma direta o que significa relações sexuais, fazendo seu rosto curar instantaneamente, envergonhada e irritada. Ou ela insiste que isso é impossível, com a voz trêmula, e Lilian a alerta preocupada que ela nunca deve confiar plenamente nos homens, mesmo que ele seja o Grão-Duque perfeito. Ela deve se manter cautelosa nesse momento. Rosalinde está folheando grossos volumes na biblioteca e de repente descobre que sua bolsa foi aberta. Ela verifica cuidadosamente o conteúdo e fica intrigada, pois nada parece estar faltando. Enquanto isso, na propriedade Blake, Alicia está radiante em um quarto cheio de presentes. Lilian admira como os presentes do Grão-Duque são luxuosos, enquanto Alicia aperta a carta escrita à mão contra o rosto ardente. O papel carrega sua fragrância fresca, e cada palavra faz seu coração disparar. Na carta, ele expressa sua saudade e promete buscá-la nesta noite. Ela se joga animadamente em Lilian. Com a voz trêmula de emoção, ela vai sair em um encontro com o Grão-Duque.
Então feliz, ela rola na cama. Em seguida, abre os presentes restantes. O vestido cravejado de joias brilha à luz do sol. Lilian fica maravilhada com a magnificência do vestido, mas se pergunta como ele sabe suas medidas. Outra caixa de joias é revelada, seu brilho quase ofusca seus olhos. A batida do mordomo interrompe esse sonho. O pai tem assuntos urgentes para discutir na sala. Um barão desconhecido se levanta e faz uma reverência. Ele se apresenta como primo da esposa do administrador da propriedade. Seu pai de repente anuncia que a enviará para se recuperar na propriedade deles. Ou acompanhada por esse barão. Isso significa que ela deixará a capital e seu recém-iniciado relacionamento contratual. Ela quer desesperadamente argumentar, mas seu pai menciona a conta quebrada. Rosalind aparece no momento certo, com uma expressão grave. Enquanto começa a explicar a origem das contas, tudo se conecta ao professor Crowley na academia, a autoridade em magia negra, o héroe, e o gênio por trás de tudo isso é o príncipe herdeiro Damian. Obcecado por habilidades sobrenaturais, Rosalind foi alvo por se recusar a participar de pesquisas sobre magia negra. A pérola era uma armadilha feita para ela, mas Alicia a acionou por engano. Só agora Alicia entende que quase se tornou uma peça em uma guerra política. Ela quer perguntar ao Grão-Duque por respostas, mas não sabe se terá a chance. Seu pai se opõe firmemente a esse relacionamento, convencido de que o Grão-Duque é perigoso demais. Ela não pode refutar isso. Ele é de fato uma figura controversa. Rumores sobre ele ecoam em sua mente: mestre espadachim, maníaco por batalhas, guerreiro frio. Talvez toda sua ternura seja uma ilusão, os presentes e cartas, a intimidade e confissão da noite passada. Talvez tudo isso tenha sido uma encenação só para testar a posição da família Blake, mas mesmo que a verdade seja tão cruel, ela não quer partir sem se despedir. O conde avisa Alicia que ela deve deixar as perigosas intrigas da capital. Imediatamente, Alicia implora desesperadamente para, pelo menos, deixá-la se despedir adequadamente do Grão-Duque. Finalmente, o conde relutantemente concorda em deixá-la deixar uma carta, mas ela deve partir imediatamente. Ou pegar a caneta, ela tem que admitir que a decisão de seu pai está certa, porque o Grão-Duque se colocaria em perigo por uma amante contratada. Esse romance que começou com uma armadilha deve terminar em silêncio. A carruagem espera lá fora. O momento da partida chega sem aviso. Seu irmão Aiden corre até ela. Ele aperta seus ombros com força, chorando descontroladamente. Ele coloca um amuleto protetor em sua mão e promete restaurar a honra da família e nunca deixá-lo sofrer novamente. Esse juramento traz lágrimas escorrendo pelo rosto da Condessa Blake, mas também deixa todos constrangidos. Após falar, ele se vira e sai correndo, envergonhado e irritado com a insistência do cocheiro. Ela dá uma última olhada para esta casa, cheia de memórias, enquanto a carruagem começa a se mover. Ela se lembra do voto que fez na noite passada. Ela reza por perdão, por quebrar sua promessa tão rapidamente. Que os deuses abençoem o Grão-Duque. Com segurança e prosperidade, mesmo que ela não possa mais estar ao seu lado, neste momento na mansão ducal, o mordomo apresenta sua carta. Sebastian agarra ansiosamente com um sorriso doce nos lábios. Ele ri da impaciência dela do encontro de hoje à noite, mas ela ainda assim enviou uma carta. No entanto, o conteúdo da carta congela seu sorriso instantaneamente. Sob o olhar chocado de todos, ele sai pela porta como uma flecha. O mordomo pergunta apressado para onde ele vai, e uma luz perigosa brilha em seus olhos. Ele vai atrás daquela amante que teve a audácia de fugir. Enquanto isso, a carruagem de Alicia fica presa na lama durante uma tempestade. As rodas afundam e não se movem. Ou eles montam uma barraca improvisada na chuva. Alicia treme de frio. O cocheiro tira um precioso cristal de mana para aquecer, apesar das finanças apertadas. Seu pai ainda lhe deu um tesouro tão raro. Ela enxuga as lágrimas de gratidão e agradece pela segurança de sua família depois que a chuva para. Aaron Bennett prepara pensativamente uma refeição ao ar livre. O cavaleiro que os acompanha tira o capacete. Alicia percebe com surpresa que se conheceram há 7 anos. Naquela época, ela fez uma pulseira rudimentar, vendo-a tímida demais para dar. O gentil cavaleiro pediu para pegar a pulseira. Olhando agora,
Foi apenas uma mentira bondosa para confortar o coração de uma jovem. Ela fica perdida em pensamentos por muito tempo. Até que ele a lembra que a carne está cozida, ela devora a comida avidamente como um coelhinho. Sua maneira adorável de comer faz todos rirem. Naquela noite eles se hospedam em uma estalagem. Lilian informa que chegarão à propriedade ao meio-dia de amanhã. Ela desaba na cama, esperando sonhar com ele, e rapidamente adormece. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã ainda sonolenta, uma voz familiar a chama. Seu tio, que ela não vê há anos, aparece de repente, dizendo que quer apresentar alguém a ela. O homem, que se apresenta como Reginald Morton, avança lentamente, seu olhar a incomodando, e seu tio a empurra para uma cadeira. A força a faz perceber instantaneamente que isso é uma combinação cuidadosamente arranjada. Seu pai nunca aprovaria um encontro tão absurdo. Deve ser seu tio agindo por conta própria. O Visconde, que se apresenta como Reginald Morton Bowes, com uma elegância afetada, após falar, ele pisca de forma escorregadia para Alicia e presumidamente lhe dá um apelido. Isso faz seu estômago revirar. Seu tio finge ler o jornal. Ignorando a situação constrangedora, o Visconde começa, se gabando das minas de ouro de sua propriedade, suas palavras transbordando uma superioridade nauseante. Parece que o tio dela apostou toda a sua fortuna de novo e planeja vendê-la por dinheiro. Quando o Visconde a zomba de suas roupas surradas e sugere que o casamento poderia melhorar sua situação, incapaz de suportar mais, ela se levanta de um salto. Ela joga um copo inteiro de água naquele rosto detestável. Ela denuncia com dureza o comportamento desprezível do tio, cada palavra carregando uma fúria reprimida por tanto tempo. O Visconde, furioso pela humilhação, levanta a mão para atingi-la. Apavorada, ela fecha os olhos e se encolhe, mas a dor esperada nunca vem. Sebastian aparece como um anjo vingador e joga o homem insolente contra a parede. Os cavaleiros tentam contê-lo em pânico, com medo de que ele realmente quebre o pescoço do homem ali mesmo. Até que ouve o grito choroso de Alicia, só então ele solta seu aperto. Embora seus olhos permaneçam frios como gelo, Sebastian acaricia suavemente o rosto dela. Então revela um sorriso perigoso, mas cativante, dizendo que vai sequestrá-la. A possessividade em seu olhar faz o coração dela disparar. Alicia abaixa a cabeça para considerar sua situação atual. De repente, um sorriso brota em seu rosto e ela concorda suavemente com a proposta dele. Satisfeito, ele manda seus homens cuidarem das consequências. Cada comando envia arrepios pela espinha de todos. Sebastian ergue Alicia em seus braços. Ele sussurra em seu ouvido para avisá-la que ela pode se sentir tonta logo após terminar de falar. A tontura da magia de teletransporte a atinge e a última coisa que vê é a expressão preocupada dele. Quando acorda novamente, um teto desconhecido, mas magnífico a cumprimenta. Alicia se sente alarmada e vê Sebastian correndo em sua direção, vestindo um roupão solto. Ela descobre que esteve inconsciente por 6 horas devido à magia de teletransporte. Imediatamente se lembra do caos em casa, justo quando está prestes a sair da cama. Para escrever uma explicação, ele a empurra gentilmente de volta para o colchão macio. Sebastian enterra o rosto no pescoço de Alicia, sua respiração carregando o alívio de tê-la de volta. Enquanto estão deitados lado a lado, o coração acelerado dele soa especialmente claro. No silêncio, esse calor a embriaga, mas também a lembra das promessas que ela repetidamente quebrou. Lágrimas caem silenciosamente enquanto ela engasga. A pergunta que mais importa para ela, ele se senta ansioso e, enxugando as lágrimas dela, finalmente reúne coragem e pergunta, com a voz trêmula, se ele recebeu sua carta de despedida, mas Sebastian apenas a observa profundamente e a puxa para um abraço apertado. O ex, com a voz rouca, pergunta por que ela fugiu depois de escrever a carta. Alicia nega teimosamente ter fugido, embora saiba que, no fundo, não teve escolha. Sebastian murmura, machucado, perguntando se ela nunca confiou nele. Alicia explica freneticamente que a distância entre eles é simplesmente grande demais. Sebastian contesta teimosamente que essa é apenas a perspectiva dela. Enxugando as lágrimas, ela gagueja que todos pensam assim, não só ela, e ele pergunta suavemente se ela não disse que o amava. Vendo-a sem palavras, Sebastian de repente sorri, dizendo que está claramente escrito na carta.
Ela instantaneamente se lembra das confissões na carta que estava muito envergonhada para dizer em voz alta, desde o amor à primeira vista, quando se conheceram aos 14 anos, até 7 anos de admiração secreta e dedicada. O incidente da magia negra foi puramente acidental. A família Blake era apenas uma peça sendo usada, as cartas, e Alicia o abençoaram entre lágrimas, esperando que ele encontrasse a verdadeira felicidade. Ela disse que o amava demais, tanto que preferiria deixá-lo ir para que fosse feliz. Sebastian pergunta com o coração apertado se ela sabe por que ele foi a tais extremos para trazê-la aqui. Ela ingenuamente supõe que é para coletar provas. Até se preparando para um interrogatório, Sebastian ri de sua inocência e finge ser feroz enquanto começa a fazer cócegas nela, no meio de suas risadas incontroláveis. Ele insiste em ouvir ela dizer que o ama. Ela ri sem fôlego, conseguindo apenas repetir entre ofegos que o ama. Ao ouvir isso, ele para, satisfeito, e confirma essa confissão tardia repetidamente, e sua emoção se transforma em um abraço suave. Enquanto a segura e rola feliz na cama, ele a embala em seus braços, beija sua testa suavemente e lhe diz como seu coração disparava. Cada vez que a via, ela se sente em um transe, como se tudo isso fosse um sonho, bonito demais para ser real. Ele levanta seu rosto com sinceridade e pergunta suavemente: "Se pode beijá-la?" Justo quando ela está prestes a responder, a porta é aberta violentamente. Lady Victoria entra furiosa, chutando seu próprio filho para o outro lado da sala. Essa nobre princesa repreende seu filho por ser sem vergonha e inadequado, e ela se vira e conforta suavemente a Alice assustada, elogiando-a como uma boneca de açúcar adorável. Descobre-se que, algumas horas atrás, quando Sebastian voltou, carregando a Alice inconsciente, Victoria estava intensamente curiosa sobre a garota, que poderia conquistar o coração de seu filho. Agora, vendo-a pessoalmente, ela está completamente encantada com sua aparência inocente, parecida com a de um coelhinho. Ela pessoalmente penteia o cabelo de Alicia e prepara uma mesa cheia de comidas deliciosas. Alicia está sobrecarregada com a honra, incapaz de acreditar que a princesa é tão gentil. Victoria fica emocionada com seu olhar adorador e não consegue evitar puxá-la para um abraço. Sebastian está infeliz por sua mãe estar ocupando muito do seu tempo. Sozinha com sua amada, Alicia fica surpresa ao descobrir que essa mãe e filho interagem mais como amigos íntimos. Após a refeição, lavando as mãos, ela se preocupa que esse mal-entendido esteja se aprofundando e apela silenciosamente a Sebastian por ajuda, esperando que ele esclareça as coisas rapidamente. Quem diria que ele anunciaria diretamente que Alicia irá se casar com ele? Essa declaração repentina faz com que ela cuspa toda a água que tinha na boca, gritando internamente que esse mal-entendido saiu completamente do controle. A ex-duquesa concorda, de forma direta, e questiona se ele planeja assumir a responsabilidade. Essa pergunta direta faz Alicia querer se enfiar em um buraco de vergonha. Sebastian retruca com uma expressão sombria, dizendo que sua mãe está distorcendo os fatos. A ex-duquesa pergunta com interesse até onde eles chegaram. Ele toma um gole de chá, com um semblante sombrio, e brinca, de forma autodepreciativa, que está se tornando um monge celibatário. Essa conversa explícita deixa Alicia tão envergonhada que ela quase desmaia. A ex-duquesa de repente ri friamente e diz, de forma significativa, que seu filho está sério desta vez. Alicia fica assustada e se encolhe como um coelhinho assustado. A ex-duquesa imediatamente a acalma suavemente, dizendo carinhosamente que ela é simplesmente adorável. Ela de repente entende por que seu filho está tão apaixonado. O ciúme de Sebastian explode, e ele de repente levanta Alicia completamente do chão, como uma criança possessiva, segurando-a firmemente e lançando um olhar desafiador para sua mãe. A ex-duquesa não sabe se ri ou chora, acusando-o de possessividade egoísta. Ele realmente considera escondê-la em seu quarto para admirar sozinho. Essa declaração absurda faz a mãe dele segurar a cabeça e suspirar que seu filho não é normal. Ele a leva de volta para a cadeira e a acomoda em seu colo. Alice está tão envergonhada que seu corpo todo se enrijece. Essa posição faz sua mente ficar em branco. Ele abaixa a cabeça para beijar o topo da cabeça dela. Sua voz, carregando um carinho indulgente, ele diz que ela é tão fofa que dá vontade de provocá-la.
Alicia lança um olhar suplicante para a senhora, mas ela diz que também quer segurá-la. Depois das brincadeiras, a senhora pergunta seriamente se a família Blake sabe. Sebastian admite francamente que entrou em contato com eles há 4 horas. A senhora suspira suavemente pela situação desesperadora de Alicia, preocupada que ela foi forçada a concordar. Ele olha nervosamente para baixo para confirmar, com medo de que ela só esteja concordando por medo. Alicia rapidamente expressa seus sentimentos, sua voz suave, mas excepcionalmente firme. Ouvindo sua confissão sincera, as bochechas de Sebastian gradualmente coram. A senhora sorri aliviada e a incentiva a compartilhar mais de seus sentimentos. Quanto mais ela fala, mais envergonhada ela fica. Finalmente ela diz, com insegurança, que não se casar também estaria tudo bem. Essas palavras fazem a senhora franzir a testa. Ela pergunta severamente ao filho se ele a pediu em casamento. Sebastian desvia o olhar, culpado, e promete que fará isso mais tarde. A senhora levanta-se com raiva. Para repreender o filho, ela o acusa de causar o mal-entendido de Alicia e ordena que os dois conversem direito, e organiza uma reunião formal com o velho duque. Antes de sair, ela conforta Alicia suavemente e então sai como um furacão. Sozinhos, Sebastian senta-se nervosamente ao lado dela. Sua voz incerta, ele fala nervosamente sobre anos de espera. Alicia ainda não consegue acreditar que é real, sempre sentindo que ele não é sincero. Ele gentilmente pega a mão dela e eles se encaram em silêncio, e ele a pede em casamento solenemente, seus olhos totalmente sérios. Essa cena é tão linda que faz ela esquecer de respirar. Ele a puxa para seu abraço, relembrando os votos do primeiro encontro sob seu olhar cheio de lágrimas. Ele faz sua única promessa para a vida toda. Esse último beijo carinhoso é tão terno que traz lágrimas de felicidade quando seus lábios descem suavemente. Alicia fica congelada por um longo momento antes de reagir. Ela o empurra timidamente, seu coração batendo como um trovão em seus ouvidos. Ele sorri ainda mais feliz, dizendo que até mesmo sua rejeição é adoravelmente cativante. Ele murmura com significado que, após o casamento, ele vai provocá-la ainda mais ao ver sua confusão. Ele se ajoelha e pega a mão dela. Seu olhar é devoto como o de um crente neste mundo. Ou ela é a única que ele quer colocar um anel. Memórias inundam sua mente. Ela se lembra de como só podia admirá-lo de longe quando se conheceram. Naquela época, ou ele era como uma estrela inalcançável. Ela nunca imaginou que estariam tão próximos hoje. Ele sussurra em seu ouvido que, embora não corresponda aos seus 7 anos de devoção, ele também esperou 5 anos, todos aqueles anos passando um pelo outro. Ele só podia observar silenciosamente sua figura se afastando. Ela balança a cabeça em descrença, sentindo que tudo isso é tão bonito quanto um sonho ilusório. Ele diz seriamente que não há ninguém mais adorável do que ela neste mundo. Sob seu olhar intenso, ela finalmente reúne coragem para confirmar sua sinceridade. Sebastian propõe ansiosamente que se casem em 1 semana. Ela rapidamente lhe diz para se acalmar e timidamente sugere começar com um noivado. Ele franze a testa, desanimado, achando essas formalidades tediosamente impacientes. Finalmente Sebastian cede e concorda, mas insiste em realizar a cerimônia de noivado dentro de 1 semana. Mas a seriedade indiscutível em seus olhos faz Alicia finalmente acreditar que isso não é um sonho. Ela confirma, timidamente novamente: você realmente me amou por 5 anos inteiros. Sebastian acena suavemente, dizendo que ela era muito jovem naquela época, e ele não queria se aproximar de forma precipitada. Ele só podia enterrar esses sentimentos profundamente, esperando o momento certo. Vendo que ela ainda não se atreve a acreditar, ele beija o dorso da mão dela, dizendo que fará isso parecer real. Então ele pede que ela o chame pelo apelido, seu tom carregando uma expectativa sedutora. Esse pedido a deixa em pânico. Ela sente que isso desrespeitaria 7 anos de admiração, mas ele naturalmente a chama de Ali, fazendo-a pensar instantaneamente naquele nome de pena. Será que ele leu aqueles romances? Esse pensamento a faz querer desaparecer de vergonha. Sob seu incentivo, ela finalmente chama seu nome com uma voz trêmula. Ele alegremente acaricia o topo de sua cabeça, como uma criança recebendo doces. Mas ele vai além, pedindo que Alicia o chame por um apelido mais íntimo, dizendo que ele suportou por 5 anos inteiros.
Ele diz com significado que vai continuar aguentando até o dia em que realmente possa tê-la, e ela de repente se lembra do aviso da Lilian, percebendo com alarme que está em uma situação perigosa. Enquanto isso, Victoria está tomando chá tranquilamente com o ex-grão-duque. Marcus a observa, admirando o perfil gentil e bonito do marido. É difícil imaginar que ele é o pai do filho deles. Marcus coloca a xícara de chá e pergunta se aquela jovem ainda está no quarto do filho deles. Após saber os detalhes, ele se pergunta timidamente que tipo de garota poderia atrair seu filho. Sebastian sempre foi rigoroso e disciplinado, desde a infância, fazendo tudo de forma independente e impecável. Seu temperamento frio e a reputação de ser um maníaco por batalhas preocupavam muito seus pais. Se um filho assim poderia encontrar o verdadeiro amor, sempre foi uma preocupação deles. Agora ele realmente trouxe uma garota para casa, uma jovem pequena e de aparência delicada. Marcus pergunta preocupado se Alicia realmente gosta do filho. Victoria responde com certeza que o afeto da garota é óbvio, mas o futuro é incerto. Talvez um dia ela não consiga suportar o temperamento do Sebastian. Com os olhos determinados, ela diz que devem segurar firme essa garota rara. Alicia segue Sebastian até a sala de chá, e é instantaneamente cercada pelo entusiasmo de todos. Lady Victoria empurra várias guloseimas na frente dela, com um tom gentil, mas sem aceitar recusa. O Duque Marcus a cumprimenta calorosamente do outro lado, dizendo que ela está muito magra e precisa comer mais. Pegando fogo cruzado, Alicia só consegue continuar enfiando comida na boca, nervosa demais para falar. Sebastian franze a testa com descontentamento, questionando por que a colocaram entre eles. Victoria diz, com justiça, que é para protegê-la das garras dele. Ele se vira para o pai em busca de ajuda, apenas para descobrir que Marcus também está do lado da mãe. Sob a insistência de Victoria, Sebastian finalmente limpa a garganta timidamente e anuncia solenemente que ele e Alicia vão ficar noivos em uma semana, sua voz transparecendo uma empolgação mal contida. Essa declaração faz o casal que sorria anteriormente congelar instantaneamente. Victoria pergunta incrédula sobre os preparativos para o anel e a cerimônia. Ele responde calmamente que o anel sob medida chegará em 4 dias. Quando perguntado há quanto tempo ele está se preparando, ele diz casualmente que foi há 6 meses. Essa resposta choca ainda mais Victoria, e ela não consegue evitar perguntar quando ele se apaixonou por Alicia. A resposta, 5 anos atrás, silencia toda a sala. Até os servos presentes não conseguem evitar um suspiro. Victoria não consegue compreender como seu filho pôde esconder esses sentimentos por 5 anos. Alicia finalmente recusa suavemente mais comida, dizendo que realmente não consegue comer mais nada. Sebastian, pensativo, lhe entrega um lenço. Seu olhar é terno o suficiente para derreter gelo. Esse raro sorriso gentil faz seus pais trocarem olhares de descrença, e Sebastian se levanta para levar Alicia de volta para descansar, dizendo que vai ajudá-la a relaxar corretamente. Victoria imediatamente o avisa para cuidar de seu comportamento e não se aproveitar. Ele jura sinceramente que não vai ultrapassar os limites esta noite. Ele só vai ajudá-la a tomar banho e a coachar para dormir. Essa declaração direta deixa Victoria furiosa, acusando-o de ser completamente sem vergonha. O banheiro está cheio de vapor. Enquanto Alicia toma banho sozinha, ela está prestes a tirar o roupão quando a porta se abre de repente e ela grita de susto. Envolvendo-se rapidamente no roupão, ele pede desculpas e diz que vai bater na próxima vez. Ou ele se senta naturalmente ao lado dela, explicando que estava preocupado que ela estivesse muito cansada e veio verificar se a temperatura da água estava boa. Esse gesto atencioso faz seu coração disparar novamente. De volta ao quarto, ele promete que esta noite só vai segurar a mão dela enquanto dormem. Vendo-a ainda hesitante, ele de repente recita linhas embaraçosas de seus romances. Ela instantaneamente desaba, não esperando que ele tivesse lido seus livros. Ele diz rindo que decorou todos os romances que ela escreveu. Essa provocação a deixa tão envergonhada e irritada que ela se deita no chão, recusando-se a se levantar. Finalmente, depois que ele promete não provocá-la mais, ela timidamente o chama pelo apelido. Ele acaricia contente o topo de sua cabeça. Depois de se deitar, ele suavemente canta uma canção de ninar para ela. Na manhã seguinte, ele levanta sua forma sonolenta dizendo que a levará ao banheiro. Ela se debate em pânico,
lembrando de sua promessa de não ultrapassar limites antes do casamento. Ele ri alto e a coloca no chão, dizendo para ela abrir os olhos. Um quarto cheio de joias deslumbrantes e vestidos luxuosos encontra seus olhos, despertando-a instantaneamente. Na noite anterior, a propriedade do conde estava envolta em sombras ansiosas. Seu irmão Aiden leu a carta do Manor Ducal com as mãos trêmulas. Cada palavra perfura seu coração como uma lâmina. Ele amassa a carta com raiva. Seu rugido incontrolável ecoa pelo corredor. Enquanto denuncia o homem que levou sua irmã sem permissão, a Condessa Blake o acalma suavemente, sua voz carregando uma preocupação mal disfarçada. As piores suposições surgem na mente de Aiden. Sua mãe observa o filho mais novo, entendendo que Aiden sempre amou sua irmã. O conde e a condessa trocam olhares silenciosos, alcançando um acordo tácito. A felicidade da filha vem acima de tudo na manhã seguinte. Alicia está no luxuoso vestiário, atordoada com a visão à sua frente. Sebastian lembra gentilmente que eles vão se encontrar com a família dela hoje. Alicia então se lembra desse compromisso importante entre a deslumbrante variedade de vestidos. Ela pega casualmente um vestido branco, as criadas a acompanham entusiasticamente, levando-a ao provador, vestindo-a e adornando-a com cuidado. Quando ela sai com o vestido branco, parece um anjo descido à terra, deslumbrantemente bonita. Sebastian fica momentaneamente atordoado, então pede para trazer o conjunto de rubis de herança. Ele se oferece para colocar o colar nela. Seus dedos tocam involuntariamente sua pele levemente quente. Ela sente ansiosamente que não merece joias tão preciosas, mas ele não poupa elogios, dizendo que essas joias não valem 1 per 10.000 do valor dela. Palavras doces e diretas fazem o rosto de Alicia corar. Seu coração batendo como um tambor. Então é a vez de Sebastian se trocar. Ela é involuntariamente atraída por cada movimento dele quando ele aparece em seu traje formal branco. Ele é tão deslumbrante que ela mal consegue manter os olhos abertos. Ele estende a mão elegantemente para acompanhá-la, apenas para encontrá-la ainda perdida em observação fascinada. Seu pedido de desculpas envergonhado é tão adorável. Sebastian quer imediatamente puxá-la para seus braços. Justo então, um servo anuncia que a família do conde chegará em breve, interrompendo esse momento terno. Ele naturalmente diz que precisa cumprimentar seus futuros sogros, o título surpreendendo e envergonhando Alicia. Na sala de estar, Victoria expressa descontentamento com as demonstrações de afeto desenfreadas do filho. Alicia concorda suavemente, esperando manter a distância apropriada. Sebastian imediatamente parece machucado, perguntando de forma magoada se ela está começando a não gostar dele. Ela se explica apressadamente, dizendo que está apenas envergonhada por ser tão íntima. Na frente de todos, o antigo casal ducal observa os dois atentamente. Então eles sussurram um para o outro. Essa garota é a nora que eles esperavam neste momento. A carruagem da família Blake entra lentamente na propriedade, e a atmosfera de repente fica tensa. Rosalind admira a visão luxuosa diante deles enquanto Aiden ferve de raiva. A Condessa Blake contém suavemente o impulso do filho, lembrando de respeitar os arranjos do pai. Aiden jura em silêncio que, se sua irmã sofrer qualquer dano, ele se vingará a qualquer custo. Quando Alicia vê sua família, lágrimas instantaneamente enchem seus olhos. Ela se joga nos braços dos pais, como um pássaro voltando para seu ninho. Expressando o quanto sentiu falta deles, Aiden avança em um passo. Ele agarra a gola de Sebastian com força e exige respostas naquele momento tenso. Alicia não hesita em se colocar na frente de Sebastian, então se vira para o irmão e declara seus sentimentos. Dizendo que tudo isso é uma escolha dela, Aiden reprime sua raiva. Ele exige saber se Alicia realmente pretende se casar com esse homem aparentemente fútil. Sua voz treme levemente de contenção. A expressão de Sebastian instantaneamente escurece. Chamas perigosas acendem em seus olhos. Ele pergunta friamente por que Aiden acha que ele abandonaria Alicia. Aiden congela no lugar, percebendo pela primeira vez que Sebastian pode estar falando sério. Essa realização o deixa ainda mais agitado, mas ele tem que admitir. Com o poder do Duque Grande de Norson, ele pode realmente proteger Alicia completamente. Ele exige que Sebastian jure por sua vida, sua voz carregando uma teimosia final. Sebastian afirma que sua vida já pertence a Alicia.
Essa declaração deixa Alice atônita, uma emoção indescritível brotando dentro dela. Um servo se aproxima no momento certo, para guiar todos aos seus assentos, aliviando a tensão. Aiden se deixa cair em seu assento, enquanto sua mãe gentilmente o lembra de observar a etiqueta nobre. Sebastian desenvolve admiração por esse jovem corajoso. O Conde Blake cumprimentou graciosamente o ex-duque e a duquesa, então apresentou sua família. Rosalind se apresentou com postura e graça, sua conduta conquistando admiração. Victoria percebeu intensamente a aura mágica ao seu redor. As duas mulheres engajaram-se em uma conversa agradável sobre magia e artes espirituais, enquanto os cuidados atenciosos de Sebastian com Alicia fazem Aiden franzir a testa. Rosalind conversou alegremente com a duquesa, exibindo excelentes habilidades sociais durante a conversa. Rosalind habilmente trouxe à tona a verdade sobre o incidente de magia negra. Victoria ficou muito impressionada com esse jovem mago inteligente e corajoso. Rosalind se maravilhou internamente ao ver que Alicia conseguiu conquistar a afeição de uma família tão prestigiada. Ao notar o traje luxuoso de sua amiga, ela se sentiu tanto satisfeita quanto inevitavelmente preocupada, mas acreditava que Alicia tinha coragem suficiente para enfrentar os desafios futuros. Quando um flash de luz apareceu, Rosalind recuperou provas cruciais de seu espaço dimensional. A esfera negra e os documentos relacionados trouxeram a verdade à tona. Quando souberam que era magia negra, tanto a Condessa Blake quanto Aiden ficaram profundamente chocados. Victoria imediatamente reconheceu isso como a infame tentação das trevas que os documentos mostraram. Tudo estava ligado ao Professor Crowley. Rosalind admitiu que ela era o alvo original. Alicia estava apenas envolvida por acidente. Alicia baixa a cabeça, culpando-se com remorso por sua negligência. Sebastian gentilmente pega sua mão, tranquilizando-a suavemente que não foi culpa dela. O ex-grão-duque e a duquesa observaram o gesto atencioso do filho com satisfação. Lady Blake e Aiden, no entanto, ficaram muito descontentes com o comportamento íntimo de Sebastian. Sebastian diz casualmente que eles estão prestes a se casar, então isso é perfeitamente normal. Essa afirmação enfurece completamente Aiden, que se levanta em protesto. A Condessa Blake rapidamente contém o comportamento impróprio de Aiden. Victoria também dá um soco na cabeça de Sebastian para pará-lo, pedindo desculpas pela grosseria do filho. A forma como interagem surpreende a família Blake. Alicia pergunta urgentemente se a suspeita foi esclarecida. Ao ouvir que nunca suspeitaram da família Blake, todos soltam um suspiro de alívio. Mas a expressão de Victoria se torna grave e preocupada. Ela sabe bem que o príncipe herdeiro Damien não deixará essa oportunidade passar facilmente. Como sua professora e tia, ela era respeitada por ele. Mas Sebastian sempre foi o objeto de sua inveja e rivalidade. Após o chá da tarde, todos vão para os quartos de hóspedes descansar. Victoria retém Alicia sozinha, dizendo que tem algo a discutir. Ela teme que o príncipe herdeiro possa mirar em Alicia para atormentar Sebastian. Ela acaba sugerindo apenas planos para um encontro após o noivado. Ela se preocupou que isso pressionaria Alicia, mas recebeu uma resposta inesperadamente entusiasmada. Essa reação inocente faz Victoria abraçá-la impulsivamente. Quando Sebastian pergunta curiosamente sobre a conversa, Alicia fica vermelha e se recusa a responder. Ele a levanta sem hesitar, ignorando seus fracos protestos. Ele diz, com naturalidade, que está preocupado que ela se canse. Ela responde que andar é um ótimo exercício, e ele se diverte com sua rapidez. Então ele se inclina perto e sussurra em seu ouvido que exercício pode ser feito na cama. Ela o empurra indignada, questionando sua experiência romântica passada. Ele admite sinceramente que Alicia é seu primeiro amor, e ela o questiona ceticamente. E eles trocam brincadeiras na escada. De repente, Alicia nota sua mãe parada no canto e se aproxima feliz para cumprimentá-la mas não percebe o rosto pálido da Condessa Blake, que exige saber se elas estão compartilhando um quarto. Alice fica surpresa e não sabe como responder. Sebastian imediatamente faz uma promessa solene de nunca ultrapassar nenhum limite. Ao ver seus olhos sinceros, a atitude da Condessa Blake suaviza um pouco, mas ela ainda insiste em levar a filha embora. Ela pega a mão de Alicia, se preparando para sair, mas Alicia de repente se solta
e corre escada abaixo plantando um leve beijo na bochecha de Sebastian, e então foge rapidamente de volta para sua mãe. Esse gesto ousado deixa Sebastian paralisado. Uma ternura infinita brota em seu coração, enquanto ele observa sua figura se afastar, desejando desesperadamente realizar o casamento imediatamente. De volta ao quarto, Alicia ainda saboreia aquele beijo. Aiden reclama que Alicia está cega de amor enquanto os irmãos discutem. As empregadas chegam para prepará-los para o jantar, depois de se trocarem em um vestido magnífico e serem arrumados. Alicia está deslumbrante, como se tivesse se transformado completamente. Ao entrar no salão de banquetes, Alicia vê Sebastian igualmente impecavelmente vestido. Seu coração dispara instantaneamente, eles se elogiam. Com os olhos apenas um para o outro, Rosalind se certifica de que Aiden veja essa cena, e ele bate os pés de frustração, correndo imediatamente para interromper o momento terno. Alicia repreende severamente o irmão. O então se vira para Sebastian com infinita ternura. Sebastian aproveita a oportunidade para pedir que ela use um apelido. Alicia concorda timidamente. Aiden quase perde a cabeça e um caos breve se instala. Victoria aparece no momento certo. Para amenizar a situação, seu sorriso traz um toque de travessura. Ela elogia entusiasticamente a aparência da Alicia, desviando sua atenção ao ver seu filho negligenciado. Ela provoca que Alicia é boa demais para ele, enquanto Sebastian protesta impotente, sentindo que sua mãe está causando problemas deliberadamente. O jantar prossegue em uma atmosfera delicada. As discussões entre Victoria e Sebastian continuam sem parar, com Alicia no meio. Ela suspira sem saber como mediar essa disputa entre mãe e filho. Marcos a levanta suavemente do centro da disputa e a coloca entre ele e sua esposa. Essa ação deixa o Conde Blake intensamente ciumento. Sebastian exige furiosamente saber por que seu pai está levando sua noiva. Victoria provoca seu filho com um sorriso, dizendo que a presença dele ao seu lado faria Alicia perder o apetite sob a mediação de Marcos. A disputa finalmente diminui temporariamente, no entanto. Uma nova rodada da Guerra da Comida começa imediatamente. O ex-grande-duque e a duquesa competem para servir comida a Alicia. Diante de pratos empilhados como montanhas, Alicia fica sobrecarregada, finalmente engasgando ao beber acidentalmente vinho tinto. Em seu pânico, o gosto forte quase a faz cuspir fogo. Todos se aglomeram em alarme para verificar como ela está. Sebastian acaba empurrado para a borda, tonto por causa do vinho. Alicia sente o mundo girar ao seu redor, desesperada apenas para encontrar seu amado. Ela se levanta abruptamente, chamando alto pelo grande-duque, finalmente tropeçando em seus braços à vista de todos. Ela faz biquinho, exigindo um beijo. Sebastian promete gentilmente satisfazer seu pedido mais tarde. Essa garantia a torna ainda mais insistente, se contorcendo e agindo de forma provocante em seus braços. Todos olham em choque. Sebastian lança um olhar de aviso pela sala. Todos desviam os olhos com um tato. Marcos e Victoria trocam sorrisos, encontrando conforto na situação do filho. O jantar termina com os protestos bêbados de Alicia. Após acomodá-la na cama, a Condessa Blake ainda verifica preocupada várias vezes. O comportamento ousado da filha a lembrou de si mesma quando era jovem. Sebastian se senta cansado ao lado da cama, sentindo que lidar com sua mãe o esgota. Mais do que lidar com assuntos de Estado, ele silenciosamente promete que a partir de agora, independentemente da ocasião, manterá Alicia ao seu lado. Tarde da noite, ele é acordado de repente pelo calor da respiração ao seu lado. Ele descobre que Alicia conseguiu entrar, tenta mandá-la de volta para o quarto dela, mas ela se recusa teimosamente, como uma criança birrenta. Quando ela pergunta de repente por que ele gosta dela, ele fica momentaneamente sem palavras. Esse sentimento é tão natural como respirar, não precisa de razão. Ela se inclina novamente exigindo um beijo, e ele desvia de forma desajeitada. Sebastian então luta para fazê-la dormir, olhando seu rosto sereno enquanto ela dorme. Ou ele sente que vale a pena, mesmo com a bronca da mãe. Os preparativos para a cerimônia de noivado continuam intensamente. A propriedade está agitada com atividades enquanto se arruma. Alicia ouve as criadas cochichando, discutindo as recentes mudanças do grão-duque. Suas vozes cheias de surpresa, aparentemente,
Elas falam sobre seu hábito incomum de sorrir com frequência, as criadas se reúnem ao redor dela, ou esperançosas de que ela realmente se case com o grão-duque. Nesse momento, Sebastian bate e entra, seu olhar imediatamente se fixa no vestido rosa que ela está usando. Sua sobrancelha franzida e o silêncio fazem ela pensar que ele não gosta do vestido. Justo quando ela está prestes a chorar, ele admira suavemente que ela fica mais bonita a cada dia. Seu elogio deixa Alicia momentaneamente atordoada. Sua mente em branco, Sebastian a puxa para perto em seu abraço, como se quisesse fundi-la em seus próprios ossos. Um beijo leve pousa suavemente em sua bochecha. Ele murmura que o passeio de barco planejado agora parece muito menos tentador do que segurá-la. Então ele a empurra para longe, prometendo cumprir sua palavra ao ver ela tremendo. Ou ele ri, dizendo que ela é como um coelho assustado. Em seu pânico, a mão dela pressiona contra seu peito firme. A sensação suave a faz congelar. Inexplicavelmente, ela curiosamente cutuca o músculo duro com o dedo. Olhando para cima, ela encontra seu sorriso significativo. Só então percebe o quão ousada foi. Ela se vira para fugir dessa cena constrangedora, mas ele a para facilmente. Ele menciona deliberadamente sua exploração anterior, e ela apressa-se a cobrir sua boca. Mas ele astutamente lambe sua palma, fazendo as criadas próximas corarem e abaixarem a cabeça. Sem ousar olhar, finalmente ela desaba, exausta, em seus braços. Ele também se desculpa suavemente, dizendo que ainda não vai fazer isso. Mas não consegue evitar de dizer que ela é como um coelho com as orelhas caídas. Ela bufou e o avisou que coelhas podem atacar coelhos machos 5 vezes por segundo em uma briga, divertindo-se com sua ameaça infantil. Ele se inclina e dá um leve beijo em seus lábios. Esse beijo parece mágico, instantaneamente a acalmando. Do lado de fora, sob o sol perfeito, Alicia corre pelo gramado como um coelho. Justo quando ela está prestes a cair novamente, Sebastian aparece atrás dela como um fantasma. Ela fica maravilhada com sua incrível velocidade, os olhos arregalados. Ele explica: esse é resultado de um corpo aprimorado por mana. Então ele a levanta sem esforço e se move rapidamente. Ela de repente se lembra que seu irmão uma vez disse que esse nível de poder era como o de um monstro. Essas palavras escurecem seus olhos, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Ele muda de assunto de forma rígida. No segundo seguinte já estão em um pequeno barco, no meio do lago. Ela insiste teimosamente com ele, mas ele parece sombrio e relutante em falar. Ela ameaça mordê-lo, mas isso joga a seu favor, e ele está cheio de expectativa. Sem saída, ela usa seu trunfo, cobrindo o rosto com seu chapéu, e questionando sua sinceridade. Esse movimento realmente o deixa em pânico, e ele urgentemente quer provar seus sentimentos. Ela aproveita a oportunidade para expressar seu desejo de conhecê-lo mais profundamente. Sua voz treme de emoção diante de sua confissão sincera. Ele finalmente abaixa a guarda, pergunta se ela também acha que ele é um monstro. Nesse momento, ela nota ondulações incomuns na superfície do lago, mas é rapidamente puxada de volta por suas palavras. Ela imediatamente nega, dizendo apaixonadamente o quão radiante ele é para ela. Ele sorri amargamente, agradecendo-a por imaginá-lo tão bonito, embora seus olhos se encham de tristeza. Sob seu olhar ansioso, ele finalmente revela sua sombria autoimagem. Ele diz que pode realmente ser um monstro aterrorizante. Suas palavras fazem o coração de Alice apertar. A imagem dele estrangulando o Visconde Morton passou pela mente dela. Ela admite honestamente que uma vez o achou assustador. Essa afirmação o faz baixar os olhos desanimado, mas ela imediatamente quebra em um sorriso radiante, afirmando que nunca pensou que ele fosse uma má pessoa. Essa resposta faz com que ele mostre uma rara expressão tímida. Ela o observa como se tivesse encontrado um tesouro, desejando desesperadamente desenhar e preservar essa rara expressão. Ele de repente percebe que, não importa como ele seja, ela o aceita completamente, e concorda imediatamente, entusiasmada, até soltando a tola declaração de que preferiria salvá-lo do que o mundo todo. Essa comparação absurda faz com que ele não consiga segurar o riso. Ele segura o rosto dela e a beija profundamente, fazendo a mesma promessa. Ela é seu tesouro mais precioso. O pequeno barco flutua tranquilamente pelo lago, e ele lhe mostra cada paisagem que amava na infância. Ele imagina sonhador como era quando criança, não conseguindo evitar um sorriso bobo. Ela estende a mão para brincar com a água do lago,
e uma força invisível a puxa repentinamente em direção à água. Ele não consegue segurá-la a tempo, só pode assistir impotente. Enquanto ela cai no lago gelado, sem hesitar, ele mergulha atrás dela rapidamente, a resgatando de volta à margem. Através de sua consciência turva, ela o sente, usando aquela incrível habilidade de movimento novamente. Voltando para a propriedade, as empregadas se aglomeram em alarme. Tagarelando sobre as lendas do lago, ele ignora todas as perguntas. Carregando-a direto para o quarto, vendo-a tremendo de frio, ele decide, de forma decisiva, primeiro trocar as roupas encharcadas de ambos. Quando ele começa a desabotoar a camisa, ela recua em choque, ainda mais surpreendente. Ele desabotou o vestido dela com habilidade, como se tivesse praticado 1000 vezes. Ele sorri com arrogância, dizendo que não há nada neste mundo que ele não possa fazer. Então, ele a leva para o banheiro, afundando na água morna. Ela, inconscientemente, se inclina contra seu ombro largo. Percebendo essa posição íntima, ela quer fugir de vergonha, mas ele a segura gentilmente no lugar. Ela murmura suavemente que estão indo rápido demais, sua voz carregando um doce desassossego. Ele sorri amargamente, dizendo que já está no limite da sua resistência. Esperar mais pode deixá-lo louco. Para mudar de assunto, ela menciona a força misteriosa no lago, e ele diz pensativo que a última pessoa escolhida pelo espírito guardião morreu há mais de 200 anos. Parece o espírito guardião fundador da família Nelson ainda reside naquele lago, e o espírito guardião se interessou por ela. Essa explicação só planta uma inquietação mais profunda em seu coração. Depois do banho, ela pergunta confusa por que o espírito guardião não contrata membros da família Nelson. Sebastian explica pacientemente que a mãe dele já fez contrato com outros espíritos. Ela de repente entende que contratantes de espíritos raramente fazem contratos com múltiplos espíritos. Ele então se desculpa solenemente pelo acidente de hoje, sua voz carregando uma profunda reprovação a si mesmo. Ela diz que se divertiu muito e essa resposta o toca profundamente. Nesse momento, a porta se abre com um estrondo. 3 mulheres entram correndo e aflitas. Elas verificam urgentemente sua condição. Descobrindo que seu cabelo está ensopado, ela explica de forma constrangida que é porque acabou de tomar banho. A Condessa Blake explode instantaneamente em fúria, sua voz atravessando o ambiente. Num piscar de olhos, chega o dia da cerimônia de noivado. Alicia fica acordada a noite toda de nervosismo. Ela confirma repetidamente que isso não é um sonho, com medo de acordar e descobrir que tudo foi uma ilusão. Lillian e Rosalind a tranquilizam gentilmente, dizendo que ela realizou o sonho de toda fã. Totalmente vestida com um vestido branco, ela parece um anjo descido à terra. A Condessa Blake também elogia a beleza da filha. Lágrimas instantaneamente escorrem pelo seu rosto. Suas emoções são indescritivelmente complexas, depois que todos a confortam juntos. Ela finalmente sorri entre lágrimas, quando um anúncio de um servo soa, lembrando-os que é hora de ir para o salão para a cerimônia. No momento em que ela entra no salão, fica sem palavras, chocada com a cena grandiosa diante dela. Victoria a cumprimenta calorosamente, ela corre até ela como um coelhinho. Victoria não consegue evitar de afagar carinhosamente sua cabeça nesse momento. Um homem de cabelos escuros se vira com um sorriso significativo, no instante em que ela o reconhece. O medo a envolve como água gelada. Ela rapidamente faz uma reverência ao príncipe herdeiro Damien. Damien elogia sua fofura, seu tom carregando uma gentileza inquietante. Ele finge intimidade, dizendo que ele e Sebastian são como irmãos. Tentando baixar sua guarda, o sorriso distorcido de Victoria expõe silenciosamente essa mentira. Ele se inclina e sussurra que entende por que Sebastian está cativado por ela. Sua voz doce como o perfume de uma flor venenosa, fazendo arrepios descerem pela espinha dela. Ela mentalmente compara os dois nobres, escolhendo firmemente Sebastian. Quando Damien pergunta como se conheceram, ela se lembra ou ele foi o mentor por trás do incidente de magia negra. Ela também se recorda do fato engraçado de que as damas nobres estavam divididas em 2 grupos. Ela não pode deixar de se sentir orgulhosa de sua lealdade. Damien provoca deliberadamente, dizendo que vai convidá-la para dançar. A aparição oportuna de Sebastian interrompe essa conversa perigosa. A atmosfera instantaneamente fica tensa enquanto ele a puxa para seus braços. Afirmando sua posse,
Sua expressão sombria faz todos presentes prenderem a respiração. Alicia aperta sua mão com força, mostrando com a ação que sempre estará ao lado dele. Esse gesto finalmente traz um sorriso ao seu rosto, seu olhar suavizando novamente, porém, Damien persiste, zombando que eles não combinam. Essas palavras a deixam tanto irritada quanto insegura. A amargura se acumulando dentro dela de forma inesperada, Damien diz que Sebastian não é bom o suficiente para Alicia. Ele sarcasticamente acusa Sebastian de usar métodos malignos para seduzi-la, suas palavras cheias de malícia. Sebastian responde friamente que essa escuridão está direcionada apenas a ele. Damien, na verdade, vê isso como um elogio. Essa reação anormal confunde completamente Alicia. Sebastian afirma claramente que nunca o convidou para o noivado. Damien finge proximidade, alegando que não poderia perder uma ocasião tão importante. Ele sugere com significado que Alicia preferiria um parceiro com boas relações. Isso faz Sebastian olhar inconscientemente para ela, com uma rara faísca de ansiedade em seus olhos. Finalmente, ele avisa severamente Damien para não ultrapassar seus limites. Damien de repente explode em risadas. Ele não esperava que Sebastian fosse sério, achou que isso era apenas um noivado apressado para encobrir um acidente. Essa insinuação de gravidez antes do casamento enfurece Alicia. Só então ela percebe que os convidados se reuniram ao redor. Assistindo, murmúrios surgem continuamente. Victoria aparece como uma salvadora, batendo impiedosamente na cabeça de Damien. Ela diz com um sorriso que ele ficou ousado ousando difamá-la diante das duas pessoas mais queridas para ela. Damien se agacha de dor, mas não se atreve a mostrar desrespeito a essa nobre princesa. Victoria então o arrasta pelo colarinho. Ao ver o estado embaraçado de Damien, Alicia se sente vingada, mas ao se virar, encontra a expressão de Sebastian aterradoramente sombria. Os convidados ao redor se dispersam em todas as direções. Assustados com sua aura aterradora, ele controla sua raiva, perguntando com preocupação se essa cena afetou seu humor. Alicia acha esse lado dele especialmente reconfortante, dizendo que está mais preocupada com os sentimentos dele. Sebastian diz para ela não se preocupar com ele. Ela pressiona sua bochecha contra sua palma, dizendo que isso é um dever de noiva. Ele suspira, achando ela assustadoramente adorável, o gelo em seus olhos, derretendo completamente como água da primavera, tão direto. Palavras doces fazem seu coração coçar de desejo, querendo desesperadamente se jogar em seus braços. Não muito longe, o casal Blake discute algo em voz baixa com o ex-Grand-Duque. Ao se aproximarem, ouvem a conversa sobre o incidente no lago. A atmosfera está um pouco pesada. Marcos elogia calorosamente Alicia por sua aparência. Especialmente bonita hoje, Alicia sente o calor de se tornar parte da família. Não consegue evitar sentir-se orgulhosa nesse momento, quando uma velha senhora imponente se aproxima. Ela aponta rudemente para Alicia e exige saber se essa é a noiva de Sebastian. Alicia imediatamente faz uma reverência respeitosa. Exibindo uma postura composta e digna, o Conde Blake revela sua identidade a tempo, fazendo com que essa tia-avó contenha um pouco de sua arrogância. Aiden aperta os dentes de raiva, mas precisa reprimir sua fúria por causa da etiqueta. Sebastian de repente fala, dizendo que ele é quem não é bom o suficiente para Alicia. Essa afirmação faz a grande tia Serena ficar furiosa, acusando de ter perdido a razão. Ele responde calmamente, cada palavra carregando uma determinação inquestionável. A grande tia zomba, dizendo que, a menos que Alicia prove suas qualificações, ela não ganhará sua aprovação. Alicia não sabe como lidar com essa dificuldade repentina, e Victoria se adianta no momento certo para intervir. Ela diz de forma significativa que Alicia possui qualificações suficientes para acordar o fundador da família do túmulo. Essa declaração chocante deixa todos presentes em descrença. A grande tia exige uma explicação clara. Alicia também se pergunta em particular, não achando que tem algum talento especial. Enquanto todos discutem, Sebastian revela calmamente a resposta. Ele diz que Alicia foi provavelmente escolhida pelo espírito protetor da família Norris. Essa afirmação cai como um trovão, causando instantaneamente um alvoroço. O Conde Harrison fica chocado. Sem palavras, os convidados sussurram entre si, incapazes de acreditar que o espírito protetor faria uma escolha. Victoria explica graciosamente que
O espírito protetor da família Norris é o espírito guardião direto de mais alto nível. Exatamente por isso, seus critérios para escolher contratados são excepcionalmente únicos e difíceis de entender, e o interesse que demonstrou por Alicia é a prova mais poderosa, propondo ir ao lago, após a cerimônia de noivado, para confirmar, permitindo que todos testemunhem esse momento histórico. Essa notícia faz o salão inteiro vibrar de empolgação, todos discutindo entusiasticamente. Alicia sente seu coração acelerar. Tudo parecendo onírico e real, Victoria pergunta à tia-avó se Alicia se qualifica. A Condessa Harrison cobre o rosto com um leque, forçada a retratar suas dúvidas anteriores. Nesse momento, Alicia realmente sente o que é ser valorizada. Pela primeira vez, Sebastian sente uma alegria genuína por ela ter recebido reconhecimento. Ele diz suavemente que ninguém mais se atreverá a menosprezá-la. O orgulho brilhando em seus olhos, esse carinho aquece o coração dela, e ela não consegue evitar se aconchegar em seus braços. Ele se inclina para sussurrar em seu ouvido, expressando seu desejo de ficar a sós com ela. Seu hálito quente faz suas bochechas queimarem. Seu coração acelera involuntariamente. Victoria logo percebe a intimidade deles. Ela dá um tapa em seu filho, exigindo que eles se concentrem na cerimônia. Sebastian pergunta sobre o momento específico para confirmar as qualificações. Ao saber que deve ser feito publicamente antes do baile, sua expressão instantaneamente se escurece. Ele gostaria que a singularidade de Alicia fosse apenas para ele valorizar. Após lutar internamente, ele finalmente cede. Já que essa é a melhor maneira de provar a singularidade de Alicia, ele está disposto a suportar isso. Victoria conforta seu filho com satisfação, sinalizando que ele deve aprender a controlar suas emoções. Ela se volta para explicar a Alicia, esperando que ela entenda as lapsos ocasionais de Sebastian. Alicia responde sem hesitar que gosta dele, não importa como ele seja. Essa confissão faz as orelhas de Sebastian ficarem vermelhas. Ondas suaves brilham em seus olhos nesse momento. A risada de Damien ecoa de forma inadequada. Ele chama Alicia de uma mulher rara, vista uma vez a cada século. Seu tom carregando um interesse perigoso, Sebastian imediatamente protege Alicia atrás de si. Victoria intervém novamente, avisando Damien para não forçar a sorte. Observando as tensões entre os três, Alicia de repente reúne coragem para falar. Ela pede para falar em particular com Damien, querendo esclarecer esse mal-entendido de longa data. Damien pergunta de forma despreocupada para Alicia chamá-lo pelo nome, fazendo as sobrancelhas de Sebastian franzirem instantaneamente. Alicia recusa graciosamente essa sugestão excessivamente familiar. Ela o lembra de cuidar com as palavras e não provocá-la deliberadamente. Sebastian deixa claro que ela não será seduzida, então ele não precisa desperdiçar seus esforços. Essa resposta inesperada deixa Damien atordoado. Depois ele exibe um sorriso divertido. Ela faz uma reverência graciosa e leva Sebastian embora, deixando seu olhar ardente para trás. No terraço, enquanto o vento de outono passa, ela se concentra em admirar a paisagem outonal. Enquanto Sebastian a observa, ela tira seu chocolate precioso do bolso, oferecendo-o aos lábios dele como se estivesse tentando agradar uma criança. Já que ouviu que doces melhoram o humor, ela espera suavizar as rugas em sua testa. Ele obedientemente pega o chocolate de seus dedos, então ele a observa em silêncio. Ela se preocupa que o chocolate possa ser muito amargo. Isso o deixaria ainda mais sombrio. Ele de repente envolve seu rosto e responde com um beijo sabor chocolate. Ele murmura contra seus lábios que esse é o doce que ele deseja. Segurando-a em seus braços, ele suspira que a doçura dela supera todos os doces do mundo. Essa felicidade a lembra daquela noite absurda de sequestro, quando se conheceram pela primeira vez. Preocupada por ser a única a pensar nessas cenas embaraçosas, ela o empurra gentilmente, inventando uma desculpa, dizendo que precisa voltar ao salão para a troca de alianças, tentando escapar dessa atmosfera ambígua. Ele pergunta persistentemente se ela tem mais doces, seu olhar como o de um grande cachorro implorando por comida. Quando ela insiste que não dará mais, ele sorri e diz que ainda pode sentir o gosto dos lábios dela. Encantada por suas palavras doces, ela solta que ele é mais doce que ela. Então, ela se recompõe, agarra a gravata dele e o beija. Vendo a tempestade surgir de repente em seus olhos, ela percebe imediatamente que brincou com fogo demais.
Ela se vira e foge como uma coelha assustada, mas ele a captura facilmente no salão de festas. À vista de todos, ele a beija levemente na bochecha para mostrar seu afeto. Alicia vislumbra o ex-grão-duque e corre apressadamente em sua direção. Buscando refúgio, o pai que se soltou faz Marcos sorrir instantaneamente. Ele pergunta gentilmente por quê, ouvindo enquanto ela reclama das travessuras de Sebastian. Não muito longe, Sebastian admite, de forma objetiva, que realmente está a intimidando. Marcos não consegue evitar um sorriso, lembrando seu filho que isso pode assustar sua noiva. Essas palavras fazem Sebastian imediatamente mostrar uma expressão de dor. O olhar dele é de um filhote, cheio de ansiedade. Alicia percebe que ele precisa de apoio, mas decide não ceder facilmente desta vez. Ela fecha os olhos, determinada a não sucumbir à tentação de Sebastian. No entanto, quando vê a dor piscando em seus olhos, suas paredes emocionais, cuidadosamente construídas, desmoronam em um instante. Ela se resigna ao fato de que, no amor, quem ama mais é o primeiro a se render, e ela já perdeu completamente. Ouve Sebastian prometer suavemente que nunca a deixará. Ele cobre o rosto e sussurra, jurando que nunca a deixará ir. Cada palavra revela seu possessivo persistente, essa devoção quase obsessiva. A deixa se afogando nisso, incapaz de se libertar. A cerimônia de noivado começa oficialmente, sob o olhar de todos. O assistente apresenta o anel que Sebastian preparou com tanto cuidado. Seu brilho radiante a faz prender a respiração enquanto ele desliza lentamente o anel em seu dedo. As pontas dos dedos dela tremem levemente de emoção. Esse anel ele havia preparado por 6 meses. Carrega tantos sentimentos desconhecidos dele. O que torna ainda mais difícil de acreditar é que ele a amou secretamente por 5 anos inteiros. Eles se amaram em silêncio o tempo todo. Mas em termos de profundidade do amor, ela acredita firmemente que é ela quem ama mais. Sob seu olhar expectante, ela coloca o anel no dedo dele, com movimentos suaves e solenes. Ele se inclina e beija delicadamente o dorso da mão dela. O sorriso radiante dele comove todos os presentes. A beleza desse momento faz com que ela deseje que dure para sempre. Em meio às bênçãos dos convidados, várias jovens que secretamente admiravam o grão-duque estão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só agora ela percebe. Este casamento pode atrair considerável ciúme e críticas. O que mais a preocupa é Lady Winterworth, aquela que fez tantos esforços para conquistar o favor do grão-duque. Olhando ao redor, ela não a vê em lugar nenhum. O noivado deles provavelmente já se espalhou por toda a capital. Ao olhar para cima, ela vislumbra o príncipe herdeiro Damien atrás dos pilares do corredor do 2º andar. Seu sorriso significativo é inquietante. Após a cerimônia, todos se dirigem para a beira do lago. A atmosfera imediatamente se torna tensa e solene. O ex-duque e a ex-duquesa conversam em vozes baixas. O rosto de todos está cheio de expectativa e ansiedade. Alicia não pode deixar de se preocupar se a tia-avó dela usaria isso para dificultar as coisas para ela, se o espírito não a escolher, mas então ela se lembra que já fez seu voto diante do divino e recupera sua coragem. Ela se agarra firmemente ao braço de Sebastian, aconchegando-se a ele como se estivesse buscando força. Sebastian fica encantado com a iniciativa dela de se aproximar e sussurra doces palavras de encorajamento em seu ouvido. Quando suas palavras carinhosas se tornam cada vez mais ousadas, ela rapidamente cobre a boca dele. Corando intensamente, ele ri e admite que adora ver suas reações adoráveis. E é por isso que ele não consegue evitar provocá-la. Lady Victoria interrompe oportunamente o momento íntimo deles. Ela guia Alicia até a beira do lago. Antigas invocações ecoam pelo ar. A superfície do lago começa a brilhar com uma estranha luminescência. Sob o olhar atônito de todos, um enorme redemoinho surge de repente. Do centro do lago, uma coluna de água dispara em direção ao céu. Ela se transforma em uma forma de coelho cristalino e pousa suavemente em sua palma. Alicia observa confusa a esfera de água pulsante em sua mão. Ela não consegue acreditar que este é realmente o espírito guardião da família. Ela não entende por que o espírito tomaria a forma de um coelho. Ela se preocupa que isso possa ser alguma piada elaborada. Sebastian explica gentilmente
que os espíritos muitas vezes refletem as características de seus contratantes. Ele diz com indulgência que ela é uma coelhinha fofa. Essa comparação a faz fazer uma careta, e ela argumenta teimosamente que ainda não assinou o contrato. Antes que ela termine de falar, o espírito de coelho aquático pula violentamente. Então o espírito de coelho aquático abaixa as orelhas, parecendo triste e ofendido. Ela pergunta timidamente se o espírito de coelho aquático realmente a escolheu. O espírito salta até sua orelha, mas ela não consegue ouvir nenhum som. Lembrando-se do perigo quando caiu na água, ela exige saber por que ele a arrastou para o lago. O espírito de coelho aquático recua e baixa a cabeça, expressando um profundo pedido de desculpas através da linguagem corporal. Embora Alicia não esteja totalmente satisfeita com esse método, mas pensando nos olhares predatórios, ela finalmente toma coragem e aceita o contrato. O espírito imediatamente esfrega seu rosto carinhosamente, tão alegre quanto um animal de estimação que encontrou seu dono. Uma luz azul pisca e um anel formado por água condensada aparece em seu dedo. Quando a palavra mestre ecoa em sua mente, ela se surpreende ao descobrir que é sua própria voz. O anel explica que os espíritos imitam a voz de seu contratante e, francamente, admite que pode ler seus pensamentos. Essa descoberta a faz entrar em pânico instantaneamente. Sentindo que sua privacidade foi completamente violada, Sebastian avança ansiosamente, preocupado, mas ela agarra freneticamente a manga dele e reclama enquanto tenta remover o anel. O espírito explica apressadamente que só pode se comunicar com ela através do anel, e que não a incomodará normalmente. Depois que ela se acalmar, o espírito informa que seu nome é Wendell, e ela finalmente sorri, e reconhece solenemente o acordo do contrato. Sebastian é o primeiro a se aproximar, com congratulações, seus olhos cheios de orgulho e alegria. Lady Victoria a abraça animadamente. Aiden pergunta curiosamente sobre os mistérios das artes de ligação espiritual. Até mesmo o conde, que normalmente é severo, a acaricia gentilmente na cabeça, seu olhar cheio de alívio. Cercada pelo calor de sua família, ela finalmente sente a alegria de ser reconhecida. Sebastian pega sua mão e a leva para longe da beira do lago. Ela promete dominar as artes de ligação espiritual rapidamente e não decepcionar esse reconhecimento precioso. Ele segura seu rosto e a lembra suavemente para não se forçar, acreditando que ela certamente conseguirá. Esse olhar confiante aquece seu coração e, sem perceber, ela quebra em um sorriso doce. Ele não consegue evitar puxá-la para seu abraço e beijar suavemente seu cabelo. Pensando em ir para a capital em breve para enfrentar várias forças, ele realmente gostaria de poder escondê-la, mas ela diz que enquanto estiver ao seu lado, nenhuma quantidade de problemas é assustadora. No entanto, esse calor é rapidamente quebrado. Quando eles retornam ao banquete e uma situação inesperada surge, o príncipe herdeiro Damien e Sebastian congelam simultaneamente, seus olhares focados na mesma direção. Alicia olha confusa para a nobre diante dela, que estende um convite. A única princesa do império, a princesa Célia, estende graciosamente a mão, convidando-a para dançar. Quando ela retorna ao banquete pela primeira vez, Alicia quer comer algo. Ela saboreia contente uma maçã assada coberta de creme. Uma risada suave e repentina de perto a faz pausar. Ela olha para cima e encontra o olhar brincalhão do príncipe herdeiro Damien. Ele a elogia por como ela está fofa enquanto come, seu tom carregando um significado. Ao ouvir isso, Alicia procura freneticamente por Sebastian. Ela descobre que ele está conversando com os convidados e não consegue se afastar por enquanto. O príncipe herdeiro Damien provoca que a primeira escolha dela é fruta. O gosto dela é realmente como o de um coelhinho enquanto ela se afunda na comida. Ele realmente se oferece para trazer mais comida, o que a surpreende e a faz parar rapidamente, depois de devorar a comida no prato. Ela mal pode esperar para escapar dessa situação constrangedora, mas é forçada a parar. Assim que ela se levanta, o príncipe herdeiro Damien a segue como uma sombra. Quando ela fica extremamente ansiosa, uma mão esguia, agarra suavemente seu pulso. Ao se virar, a princesa de cabelos dourados sorri para ela. Esta é a única princesa do Império. Princesa Célia, ela estende graciosamente um convite para dançar. Ela aceita com alegria. Essa é a oportunidade perfeita para escapar.
O príncipe herdeiro dá-me a cena calorosa dos dois caminhando de mãos dadas em direção à pista de dança é interrompida por Sebastian correndo até eles. Ele a puxa para seu abraço e reivindica sem pedir desculpas. Essa atitude dominadora faz o coração de Alicia disparar. Ela o acha tão deslumbrante quanto na primeira vez que se conheceram. A princesa acusa Sebastian com desagrado de ser muito ganancioso, mas ele se inclina e beija suavemente a testa de Alicia, usando ações para provar que essa posse é justa. O príncipe Julian aparece no momento certo, provocando seu comportamento íntimo como se ninguém mais existisse, seu tom cheio de azedume. Sebastian impacientemente lhe diz para cuidar da própria vida. O segundo príncipe instantaneamente fica ofendido. Esse padrão de interação a lembra das histórias de triângulos amorosos. Dessa vez damas nobres fofocavam sobre isso, quando o segundo príncipe de repente pergunta a Alicia o que ela gosta em Sebastian. Ela responde honestamente que é porque ele é bonito. Sua resposta ingênua recebe uma risada significativa em retorno. Isso a lembra de quando foi zombada. Por ser superficial, desagrado e ressentimento surgem em seu coração. Instantaneamente, ela começa a listar sua voz suave e seu olhar gentil. E sua sinceridade inabalável. Falando do coração, ela de repente percebe que disse demais e fecha a boca timidamente. O segundo príncipe fica chocado com a delicadeza que ela descreve, seu tom, carregando um desagrado incrédulo. Essa reação a coloca em alerta. Ela se preocupa se ele também pode ser um rival romântico. O que a preocupa ainda mais é o casamento arranjado com o grão-duque, uma princesa de um reino vizinho.